Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Colina. Hoje, cara, um prazer imenso. A gente tem aqui um quadro novo, né? Nosso primeiro convidado. Apresento aqui para vocês Renato Nabuco Fonte, nosso grande amigo, convidado aqui do nosso episódio de hoje. A gente vai falar de assuntos variados aqui, né, Renato? Pode ser bem à vontade? Total. Pode ser leve? Vocês mandam. Vamos falar sobre comportamental do jogador, a parte mental, a parte física, base, profissional, tudo que é relacionado ao jogo. Vamos fugir um pouquinho do assunto Vasco hoje, mas a gente vai caminhar por ele invariavelmente, que a gente gosta muito de falar disso aqui. Então, com certeza. Eu apresento para vocês hoje aqui em ordem inversa, pode ser? Começamos aqui hoje, meu amigo Leonan está aqui do meu lado, o Igor está aqui na frente, e eu vou terminar apresentando, não por acaso, nosso convidado de hoje, Renato Nabuco Fonte, como eu já falei. Ele é profissional de educação física com mais de 20 anos de experiência nas áreas de esporte, saúde e educação, com gestão de programas e projetos. Ele é pós-graduado em psicologia do esporte e certificado em psicologia do futebol pela CBF Academy. Gestor de desenvolvimento e performance mental comportamental de atletas de alta performance no Brasil e no exterior. Ele é sócio da RN Consultoria e Desenvolvimento. Ele é diretor do Centro de Treinamentos e do programa de Niterói Joga em Rede, Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Isso aí. Muito bacana. Especialista em pessoas, comportamento e desenvolvimento humano e gestão de carreira. Com prazer imenso que a gente traz aqui, não, Renato não. Vamos lá, já pode? Renatinho, vai Gostaria falar aqui com a de gente. aproveitar depois dessa apresentação formal que a gente fez, né? Vou apresentar. Esse aqui é Renatinho, um grande irmão que eu fiz na vida no futebol. Né? A gente jogou junto em 1992. Né? Isso aí entrega um pouco a nossa idade, cabelos brancos, né? Mas um prazer enorme de tê-lo aqui. Agradecer muito, Renato, pelo fato de você prontamente atender o nosso pedido. Eu te liguei na semana passada. Você faz coisas, né? Eu vejo seus vídeos no Instagram. Hoje a gente acaba tendo muito pouco tempo de se ver. Né? Então, mas através da rede social a gente acaba, né, tendo essa conexão, né, feita um pouco mais forte. E eu vejo teus vídeos, eu super concordo com as coisas que você trabalha, que você fala. É um tema realmente, para mim, muito em alta e que é muito pertinente ao que a gente vive hoje em dia. Não só dentro do esporte, né? Exato. Na vida. Acho que é um tema importante, vai ser bacana, porque a gente vai falar aqui, acho que hoje, para o público em geral, né? O esporte, ele é uma forma, um meio de formação, né? Que me formou, né? Mas eu acho que vai ser muito bacana. E vou aproveitar, então, para a gente dar início, para deixar já o Renato falar aí. Renatinho, queria que você contasse, assim, lá do iniciozinho, né? De como você chegou no esporte, como é que foi. Desde do tempo que a gente jogou, você já jogava, obviamente, quando a gente se conheceu. Mas qual foi teu caminho até você chegar aqui hoje tá trabalhando dessa maneira, com essa excelência que você tem feito? Primeiro, obrigado pelo convite, irmão. Prazer imenso estar aqui. De verdade, não podia recusar um convite seu. Eu fico inibido. Eu sentava no banco de reserva para ver ele jogar, né? Pois é, imagina. Era isso mesmo. Era a mesma posição? Ele era protagonista, eu era coadjuvante, né? Eu pegava as bolas para ele treinar. Faz isso não, cara. E não era nenhum demérito, né? Não, de jeito nenhum. Até porque eu era primeiro ano de categoria também, ele já era o segundo. Também. Você jogava de 10 também? Meia? Não. Era a época do futsal ainda, né? Futsal ainda. O Igor era uma aula, eu jogava na outra, mas... Fernandão, já guarda esse corte aí, por favor, hein? Mas não tinha como eu jogar nesse time. Esse time aí era brincadeira. Mas assim, voltando ao assunto, gente, obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Parabenizar vocês, porque eu acho que essa é uma iniciativa que, por mais que esteja hoje, né, muita gente fazendo, mas acho que esse viés, né, de trazer o que vocês vêm trazendo com um olhar específico, né, de um clube, de uma instituição, que é uma instituição assim, absurdamente grande, né? Eu não falo que é um clube grande, é absurdamente grande. Sim. E a gente tem que respeitar, eu respeito muito. Mas, de novo, acho que é muito bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho do que eu trabalho, mas acho que é para a gente ter um diálogo bacana, né? Ter um bate-papo, uma resenha, como a gente fala. Excelente. Bem livre. E estou extremamente à disposição de vocês aqui. Isso aí. Com certeza. Então, fala aí um pouquinho da tua trajetória. Conta lá desde quando você começou a jogar, tu trabalhou também, depois a gente... às vezes que a gente se falou, eu lembro que você estava até como treinador do Sub-7. Sub-7 não, futebol de 7. Fut-7. Cara, resgatou essa. Então. Então, na verdade, o futebol sempre fez parte da minha vida, né? Eu comecei a jogar muito novo, escolinha de futebol. E aí, aquela história que a gente vê hoje em dia, e sempre foi assim: o menino se destaca na escolinha, ele é chamado para a equipe.
Só que a equipe é uma outra dificuldade, é um outro nível de exigência. E aí eu fui, né? Antigamente não era sub-9, era fraldinha. Sim, né? fraldinha e chupetinha, né? Exato, mas eu já tinha meus 8 anos, aí fui pro fraldinha. Enfim, e aí comecei a jogar futsal, até porque naquela época não tinha esse apelo para o futebol de campo, né? Sim. E isso é uma das coisas que a gente pode discutir aqui depois. Também. Né? Futsal, qual é a idade limite para ir para o campo, sabe? Eu acredito que não tem idade limite. O menino tem que jogar futsal, porque ali ele desenvolve aspectos que o campo não dá. Né? Velocidade de raciocínio, habilidade, no caso, o Igor tem muita. Mas assim, velocidade de reação, tudo que o futsal proporciona. E aí, enfim, joguei ali sub-9, aí eu fui para o Pré-Mirim, aí em 91 eu joguei no Mackenzie, um clube no Meia, né? Inclusive até né, muito perto aqui, mas de certa forma é zona norte do Rio. Sim. E aí a gente foi campeão esse ano e 92 foi o ano que eu conheci Igor. Né, a gente estava indo, né? A gente tinha a nossa panela do Mackenzie, futebol é isso, não tem jeito, né, gente? A gente foi com a nossa panela para o Mackenzie, quando a gente chegou no Grajaú Tênis, veio uma outra panela. Né? E aí chega Igor, Chico, D'Angelo, enfim, e nosso querido Antônio. Antônio, se você estiver vendo a gente aí, super abraço. Pô, você mora aqui no coração. E veio o Igor jogar, né? E veio um time realmente formado, já veio formado. E aquele ano ali, eu digo para todo mundo, eu falo para os meus atletas, que ele foi um dos melhores anos que eu tive na minha vida ali, de jogador, de atleta de futsal. A gente foi campeão invicto e a gente não empatou uma partida, a gente ganhou todas. Mas eu era coadjuvante, tá, gente? Eu não fiz nada demais naquele ano. Quem fez muito foi Igor e esse pessoal. Chico, inclusive, abraço também pro Chico aqui, parceiro, volta e meia a gente conversa. E aí daí eu fui trabalhando no futsal, jogando futsal, sub-13, sub-15. E aí, quando eu cheguei no sub-16, 17, eu fui jogar campo. E eu joguei 1 ano de campo, Igor. E, cara, foi uma bela experiência. Mas no ano seguinte eu voltei pro futsal. Por quê? Vocês me podem me perguntar, não sei. Acho que é onde eu me sentia muita vontade. Sim. Me formei, aí, enfim, parei de jogar. Cheguei naquela época que é divisória mesmo, né? Ou seja, continuo jogando ou vou seguir uma carreira acadêmica, porque graças a Deus sempre tive uma família muito estruturada que já estava falando, ó, tá ficando velho, já era meus 19, 20 anos. E aí eu falei, não, chegou a hora. Parei e fui fazer faculdade de desenho industrial, rapaziada. Aí. Desenho industrial. Por quê? Muito pela influência do meu pai, porque era uma carreira nova, era um momento assim, olha, é a profissão do futuro. E aí eu pegava o ônibus, morava no Grajaú, né? E aí pegava o ônibus e ia, quando passava ali em frente àquela faculdade antiga, né? Ainda tem a faculdade de Estácio, na Rua do Bispo. Sim. Cara, eu via todo mundo descendo da educação física, eu ficava no ônibus, que o meu ponto era depois para ir para outra faculdade. E aquilo ali foi me consumindo. E nessa época, vale ressaltar que eu já trabalhava com futsal, estagiava. Já estava estagiando e fazendo desenho industrial. Não deu. Não foram nem 2 períodos de desenho industrial. Aí eu falei com meu pai, sentei com meu pai, com minha mãe, e falei, ó, não é isso que eu quero. Meu pai, o que você quer? Eu quero educação física. Meu pai falou, ó, então você vai acordar 5 horas da manhã todos os dias e vai parar de trabalhar 11 horas da noite. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Mas você é tímido, você não consegue falar com as pessoas. E isso é um outro ponto que a gente vai conversar. Eu falei, tá bom, mas é isso que eu quero. Eu já trabalhava com futsal e fui fazer a faculdade de educação física. No primeiro período de educação física, eu já fui fazer parte do time da faculdade. Né? Porque no clube eu não era lá essas coisas, mas na faculdade, no trabalho, a gente sempre deu um jeitinho, né? Enfim, fiquei um período na Estácio e ali uma amiga me falou, cara, algumas universidades dão bolsa para atleta. Por que você não tenta? E aí eu fui para o Universo, Niterói. Sim. Eu já namorava a minha atual esposa, ou seja, isso lá atrás, em 2001. Eu fui para o Universo, me matriculei sem bolsa, falei, vou tentar aqui. E aí fiz o teste, passei e fiz a minha faculdade toda com bolsa. E já trabalhando ali, estagiando com futsal. E enfim, gente, me formei. O futsal sempre fez parte ali da minha vida. Eu trabalhei em escolinha, até que veio as equipes de competição. Né, que é até um episódio bacana, até bacana de se contar, porque eu trabalhava no Grajaú Tênis, né? Ou seja, o clube onde eu joguei. E ali eu voltei, porque o Grajaú já não tinha equipe de futsal, tinham mais de 5, 6 anos. Por questões políticas, questões orçamentárias, que a gente sabe que tem um investimento por trás. E a gente conseguiu o patrocínio, enfim, voltamos a jogar com as equipes de competição. E aí eu fui treinador de sub-9, aí depois passei para o sub-11, depois sub-13. Enfim, gente, e aí isso em 2009, 2010.
E aí os anos foram passando até que eu fui pro Fut7, né? Que 2013, 2014, 2015 eu falo que foram os melhores anos do Fut7. Onde o investimento foi pesado, foi forte. Alguns atletas oriundos de futsal, Falcão, Cabreúva, entre outros aí, Vander Carioca, eles foram pro Fut7. Sim. Andrei, um abraço para você, Andrei, que tinha parado de jogar já futsal, jogou com o Falcão, jogou na Malve, um clube de muitos títulos. Enfim, gente. E aí, até deu 2016, eu fui trabalhar no Canto do Rio, que é um clube lá em Niterói, e voltei a ser treinador depois de um tempo, que eu estava longe do futsal. E continuei, virei coordenador lá, até que eu falei assim, cara, muito tempo já trabalhando com isso, e eu continuava vendo meninos treinando muito bem, né? No dia de treino, ou seja, era aquele famoso ditado, né? O leão de treino, chegava no jogo, não conseguia performar. E aquilo começou a me incomodar, porque eu vivi isso quando eu jogava. Quando eu jogava contra Igor, né? Time reserva, contra time titular, era paulada. E aí meu pai falava, por que você não joga igual você joga no play? Pô, depois eu fui descobrir que eu ficava nervoso quando meu pai me via jogando. No play não, né? No play era só com os meninos. Então eu comecei a entender. Eu falei, cara, que questão interessante essa, cara. Loucura, né? E, cara, eu só fui descobrir isso depois de mais velho. E aí, em 2017, eu resolvi partir para esse lado mental. Aí, na época, eu fiz uma formação em coach, que até então não era vulgarizado no Brasil, mas ainda tem muito respeitado e a gente precisa respeitar, porque não é o problema a metodologia, o coaching. Né? Não tem problema o nome, a nomenclatura também. Mas é porque o brasileiro, cara, ele vulgarizou o negócio, né? Virou coach de tudo. Como marketing digital, algumas nomenclaturas parece que vão caindo. Exato, mas não. Você vai nos Estados Unidos, cara, você vai falar do Tony Robbins lá fora, ele foi coach do Gold State Warriors, né? Da Oprah, né? Aquela apresentadora, da Serena Williams. Por que aqui no Brasil não dá certo e é tão vulgarizado? Mas porque não é a metodologia, e sim o brasileiro. Tem relação também com gente que se diz e que de repente alguns charlatões também, né? Exato. Acho que tem muita relação com isso. Né? Muita gente que faz um curso do final de semana e acredita que vai mudar a vida do outro. Exato. Não tem tanta e não é assim. Capacitação. E mesmo assim, eu comecei a trabalhar já, isso em 2018, 17, 18. Eu dei uma mudada na minha vida, eu saí um pouco da educação física, eu fui empreender. E aí, pandemia. E aí isso já era muito forte em mim, Igor e rapaziada. Já era muito forte. Até que eu falei, vou fazer uma faculdade, uma pós-graduação de psicologia do esporte. E aí, online, estava em casa, fiz a faculdade, fiz a pós-graduação e aí me apaixonei mais ainda, porque eu já trabalhava com isso. Só que eu não trabalhava com atleta até então, gente. Era uma gestão de carreira, um profissional de educação física que me via, porque até então eu era realmente... Eu tive uma carreira muito bacana, né, na educação física e falou, Renato, você virou referência. E aí comecei a mentorar algumas pessoas, aí eu falei, não, eu preciso nichar. Até que, conversando com um amigo meu, ele, cara, por que você não nicha pro esporte? Sempre foi tua vida, cara. Aí eu voltei em 2020 forte. Desde 2020, estou aí atendendo os atletas. Psicologia do esporte, você concluiu quando? Em que ano? 2021. 2021. Foi um ano de pós-graduação. Então tem 4 anos aí nessa batida com atleta. Direto. Aplicando a psicologia. Exato. E aí, 2022 ou 2023, se eu não me engano, eu fiz a certificação, né, pela CBF Academy com os psicólogos que são referências hoje no Brasil. Qual é o nome do curso na CBF? É Psicologia do Futebol. Tá. É uma certificação. Eles até interromperam depois de um tempo, mas é porque quem estava liderando, ele saiu. Mas aí eu não tenho visto Maurício, realmente. Talvez, enfim. Deixa eu te perguntar, para ser treinador no Brasil, é necessário que tenha essa licença da CBF, né? Até pouco tempo atrás não, né? Mas, até pouco tempo atrás não. Mas para aplicar o teu trabalho junto a atletas não era necessário, não era obrigatório, não. Você fez porque capacitação mesmo. Exatamente. Eu fui querendo aprofundar dentro do que eu estava me propondo a fazer. Trabalhar com atleta. E só, né, o coaching ou os desenvolvimentos, os cursos que eu fiz de PNL, né, que é Programação Neurolinguística, isso tudo, eu falei, cara, não está me trazendo a autoridade que eu precisava para aquele momento. Então, o curso da psicologia foi para isso também. E o curso da CBF te entregou aquilo que tu esperava? Olha, foi um curso de certificação, né? Não foi uma formação. Entregou, mas não todas as aulas, isso eu posso te garantir, né? Tinham assim, várias aulas incríveis e outras aulas realmente que eu acho que deixou a desejar. Por isso que eu acho que até que a própria CBF parou para reavaliar, porque estava faltando alguma coisa. Justo, né? Justo. Né?
Não, e aí, só para... O Renatinho já falou bastante dele, a gente já começou uma introdução bacana, já deu para você perceber um pouquinho da história, mas que mais pessoas, assim como eu, fiquem encantados pela sua rede social. Você quer divulgar ela aqui? Quer falar do seu... onde você tem os seus perfis? E aí você pode... O pessoal que está em casa te assistindo pode seguir? Legal, com certeza. É o @RN Comportamental. E hoje eu tenho um outro perfil que é da minha empresa, que depois eu até conto um pouquinho para vocês, que é o @RN Consultoria. Que tem um viés esportivo também, mas ela trabalha sobre 4 pilares, que é educação, esporte, saúde e entretenimento. Bom, então com certeza a gente vai ter muito tempo aqui para falar ainda sobre muitos assuntos e eu vou começar as perguntas, beleza, Renatinho? Claro. Tem alguns caminhos aqui que a gente levou, a gente preparou várias coisas, a gente imagina que vai sair de uma forma mais leve, mas eu quero perguntar uma para você assim. O que te levou para esse caminho da psicologia no esporte, até que você já passou, né? E se alguém lhe inspirou? Se teve algum dia marcante, alguma pessoa, ou como você falou de alguns atletas que, como você, tinham dificuldade da performance, né? Se teve algum estalo, assim, qual foi o estalo que você falou assim, cara, eu preciso, vou começar a seguir o caminho da psicologia? Ou então que você tenha visto alguém fazer esse trabalho, porque você chegou a comentar que, assim, o primeiro estalo que tu teve quando teu pai te falou, pô, por que você não joga, né, da mesma forma que você joga aqui no prédio, pô? Exato. Então, aí esse estalo ele veio agora, depois de velho, né? Porque eu falei, caramba, é verdade. Mas qual foi o estalo? Eu tava lá no Canto do Rio, nessa época do futsal ainda, eu tinha um menino que ele era um ala, um menino que jogava muito. Treinava demais. Chegava no jogo, contra time pequeno, ele ia muito bem. Agora, ele via a camisa do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do outro lado, ele tremia. Com 2 minutos de jogo, ele falava assim, me substitui, tô nervoso. Ou ele falava, tô com dor, tô nervoso, ou tô com dor, tô passando mal. E isso a gente sabe que são fugas. Sim. Para, de fato, ele não assumir que ele não ia conseguir jogar ali. E, de certa forma, ele não tinha pressão de pai. O pai dele era muito tranquilo. Isso é raro, né, hoje em dia. Cara, isso aconteceu comigo. Desculpa te cortar, Leonan pediu pra gente não fazer isso. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade. Né? Eu, desde 4, 5 anos, meu pai já me levou pra escolinha. Eu tinha 6 anos de idade, jogava no fraldinha, porque não tinha chupetinha, né? Era fraldinha, tinha 6, o fraldinha era 7, 8. Joguei no fraldinha do Flamengo também. Era 7, 8. Então eu com 6 anos de idade, teve um jogo que o treinador me colocou. Cara, eu fiquei extremamente nervoso, com medo. E aquilo ali foi, pra mim, foi algo que ficou marcado. E depois eu aprendi a lidar com isso, sem trabalho de ninguém, sem nada, somente foi desenvolvendo. Com a vida mesmo. Mas é muito disso que você fala. A gente vê, e isso a gente cansou de ouvir. Pô, isso é leão de treino, isso é leão de treino. Pô, cara, se a gente for parar pra pensar, se o cara faz aquilo no treino, por que ele não pode fazer aquilo no jogo, cara? Exato. E aí, esse foi o gatilho desse menino. Né? Eu falei, eu preciso correr atrás disso, eu preciso entender por que isso acontece. E aí, vou te dizer qual foi realmente o momento onde eu parti para isso. 2016, eu tive uma perda familiar muito forte. E 2017 eu perdi meu pai. Então foram 2 anos muito pegados, pesados. E 2016 eu posso contar aqui que eu conto hoje de uma maneira muito tranquila, tá? Eu perdi um filho no dia do nascimento. Ou seja, ele ia nascer no dia 28 de julho, ele faleceu no dia 28 de julho. Ele nasceu e não... Não, ele não chegou a nascer. Não chegou a nascer. Na barriga da minha esposa, dentro do hospital já. E infelizmente ele veio a óbito, né? Enfim. E aí 2017 foi a morte do meu pai. Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para me autodesenvolver, porque eu estava entrando num ciclo vicioso e nesse momento eu já trabalhava com gestão de equipes e eu não estava conseguindo mais ajudar a minha equipe, na verdade eu que estava precisando ser ajudado. Exato. E a formação em coach, ela já estava no meu radar há muito tempo, só que antigamente era muito mais caro do que é hoje em dia. E aí eu falei para minha esposa, olha, vou fazer uma formação, mas não para trabalhar com isso, eu vou para me ajudar e me trazer ferramentas para trabalhar com o meu time. Que eu trabalhava até então com quase 30 pessoas numa empresa com gestão esportiva. E eu fiz a formação. Cara, aquilo mudou. Foi 1 semana de imersão, não foi 1, 2 dias. Foi 1 semana. Começou num domingo e terminou no outro domingo. E dia inteiro, muitas vezes varava à noite. Saía de lá 1, 2 horas da manhã. Enfim. E aí, aquilo ali me despertou. E aí eu tenho uma amiga que ela trabalhava comigo, ela falava assim, amigo, você só buscou ferramenta do que você sempre foi, líder de pessoas. Você sempre ajudou as pessoas, mas você nunca percebeu isso. Eu falei, cara, eu até entendo. Né? Pô, consegui ajudar na formação, muitos estagiários, profissionais de educação física, mas não tinha isso muito forte. Depois, realmente, dessa formação, foi ali. Foi aquele gatilho. E da onde surgiu o gatilho com o atleta? Foi quando a pandemia veio
eu olhando os atletas e começou a falar sobre saúde mental. Ali, em 2020, eu comecei a buscar isso. Eu falo para vocês que eu nadei num oceano azul naquele momento, porque não tinha quase ninguém. Tinha, sim, os psicólogos que já trabalhavam nos clubes, mas não eram valorizados. E aí, até hoje, a gente vê uma desvalorização desses psicólogos de esportes, né? Porque são duas linhas. Psicologia clínica é uma coisa, a psicologia do esporte é outra. Né? E a gente não via muitos clubes com psicólogo do esporte ali trabalhando. Veio a pandemia, saúde mental, como é que faz? E atletas tendo burnout, atletas com problema de saúde mental, isso sempre existiu, né, gente? Só que sempre foi mascarado. Exato. E aí veio Simone Biles. Aí foi o gatilho, né? Que eu já estava fazendo a pós em psicologia. Eu falei, cara, é o gatilho. Agora eu preciso me lançar mesmo como treinador de atleta, porque eu tinha feito psicologia do esporte para também me ajudar na formação. Mas aí eu falei, não, agora vou nichar, é atleta. E a gente vê, né, que assim, nos últimos anos a gente teve muitos casos de atletas que falaram abertamente sobre saúde mental, né? E alguns até decidiram se afastar dos holofotes por algum período. Até fazendo uma pesquisa rápida, né, eu vi que você até fala da Naomi Osaka na sua rede social, tem o Michael Phelps, tem a Simone Biles, tem a Rebeca, fala um pouquinho disso, a Rebeca Andrade agora. Inclusive a Rebeca recebeu um prêmio, desculpa te interromper. Eu vi, do Lauras. Né? Exato, que é o Oscar do esporte. Exato. E na declaração, até me arrepiando aqui, na declaração e no agradecimento, ela vira para a psicóloga do esporte dela, que é a Aline, e fala muito obrigado, né, por todos os momentos, porque a Rebeca teve muitas lesões sérias no joelho. Sim, sim. E chegar ao nível que ela chegou, não é só preparação cara, e a física. consciência que ela tem, cada entrevista da Rebeca é uma aula, assim, né, cara? É loucura. E engraçado, semana passada, quando eu mantive contato com você, foi porque eu vi um vídeo teu falando sobre o Cássio. E no nosso episódio de semana passada que a gente gravou, a gente citou aqui, eu citei e falei justamente porque é um assunto que me chama muito a atenção, a questão do Tite. Exato. O Tite tá há um tempão sem trabalhar. Ele não vem de trabalhos e tal. Teve uma pegada grande na seleção, 2 Copas do Mundo, que é pesado. É pesado. Mas ele parou. E aí, surgiu a oportunidade, ele ia agarrar, mas do nada aconteceu uma crise de ansiedade, pelo que foi noticiado. E o do Cássio me assustou muito a forma como ele ficou após o jogo. Que aí a gente não tem muita noção, né? As pessoas não têm. Hoje a rede social, ela traz... acho que isso muito à tona, muito forte, influencia demais nas atitudes, no comportamento das pessoas, dos jogadores que sofrem com isso. Cara, então, aquela emoção do Cássio no final, eu parei e falei, gente, o Cássio ganhou tudo, o Cássio não era para estar preocupado, de repente, com nada, né? Se ele foi uma partida mal e tal, ele tá lá no Cruzeiro, mas o cara tá já caminhando pro final da carreira dele, mas tá sendo cobrado por ele mesmo, em querer estar no alto nível. E deu uma resposta logo no jogo contra o Vasco, infelizmente. Deu uma resposta ontem contra o Flamengo, graças a Deus. Sim. Jogou muito ontem. Então, assim, aí eu logo vi o teu vídeo e aí me trouxe à tona, e enfim, essa vontade da gente poder conversar, e a gente tá aqui hoje falando sobre isso. Sobre essa pauta, ó. Falamos aqui, Simone Biles, Naomi Osaka, Michael Phelps, Tite e Cássio. Talvez eu possa estar cometendo algum erro, mas todos aqui já foram melhores do mundo na sua profissão. O Tite foi campeão mundial pelo Corinthians, não foi? Foi treinador. 2012. O Cássio foi eleito o melhor goleiro do campeonato, inclusive. Pegou muito na participação. Os outros, os americanos, eu nem preciso falar, todos medalhistas de ouro olímpico e tal. A Rebeca também, mesma coisa. O que você acha que... Você imagina que esses grandes pilares podem estar dando... isso vai virar uma tendência mundial, que alguns atletas se afastem do holofote, se excluam de redes sociais ou diminuam sua participação. Porque a Naomi, por exemplo, falou que não daria mais entrevista. Hoje tem uma tenista também no circuito mundial que evita o máximo de dar entrevista agora me fugiu o nome dela, pré-partidas. Você acha que isso é uma tendência ou você acha que a psicologia do esporte avançando tanto, as pessoas consigam já chegar num alto nível que essas pessoas estão já mais preparadas? O que você acha como é que você acha? Está numa fase de transição? O que você fala sobre isso? Perfeito. Boca, que pergunta. Muito boa. Por quê? Eu oriento meus atletas a não olharem a rede social. Se tem equipe de marketing cuidando disso, não olha. Quando ele entra na rede social, o que ele vai ver? A gente deu o exemplo do Cássio, né? A gente pode dar exemplo de qualquer atleta. Ele fez uma grande partida. Sim. E ele é um atleta famoso, os comentários vão ser maravilhosos, mas vai ter um comentário que ele vai ler que está acabando com ele. Esse um comentário... Ele vai se vai martelar, né?
É o que acorda de madrugada pensando. É. Sabe por quê, gente? A gente tem um negócio chamado viés de negatividade. Né? E isso é muito forte, a gente não controla. Então, o que eu oriento aos meus atletas é, cara, evitem olhar rede social. Evitem. O que é muito difícil hoje em dia. Exato. Mas com alguns atletas eu tenho conseguido. Com os meninos da base, muito difícil. Porque eles vivem o tempo todo nisso. Agora, com os profissionais, sim. Eu já tenho conseguido. Né? Com alguns atletas, como o próprio... Não tem problema nenhum falar aqui, o Breno Lopes. Ele iniciou o trabalho comigo que depois de um episódio bem marcante na carreira dele. Não sei se vocês vão lembrar. Ele jogava no Palmeiras ainda. E ele teve um episódio... Ele fez gesto obsceno para a torcida do próprio clube. Sim. E ali foi uma pressão violenta que ele sofreu. E na época eu já trabalhava com o Murilo, que é o zagueiro do Palmeiras. O Murilo, a gente fez, né, uma fala. E até então, aí eu comecei a trabalhar com o Breno. O Breno, ele tinha um hábito, sim, né, de achar rede social, como todos nós temos. Pessoas normais hoje em dia, pessoas normais. O Breno hoje não vê rede social. Porque teve uma outra questão também nas Olimpíadas do ano passado de Paris, com aquela medalhista olímpica, eu não estou me recordando o nome dela. Brasileira, que ganhou a medalha olímpica. Do judô? Do judô. Teve um episódio, né? Deixa eu procurar aqui. E aí, acho que ela estava dando uma entrevista, e no meio da entrevista o telefone dela tocou, que eram os pais dela. E ela pegou um celular dela, um celular já mais, né, desgastado, um celular, né, não tão moderno. Cara, o Breno simplesmente pegou nos comentários e escreveu, cara, eu vou te dar um celular novo. Cara, criou-se um burburinho por conta disso. Né? O Breno só queria presentear ela. Ou seja, olha o que a rede social traz, né, de uma ação bacana dele, o que veio o efeito negativo. Então, voltando para a pergunta dele, por mais que a gente... Bia Souza. Bia Souza, isso aí. Judô. Exatamente. Por mais que... E aí depois, eu vou até completar essa minha fala para... Teve um final feliz, né? O Breno depois, a assessoria dele conversou com a assessoria da Bia e aí foi revertido isso para o projeto social dela, que ela tem um projeto social. Legal. Sabe? E aí ajudou de uma outra maneira. Legal. Sabe? Mas a galera, se você olhar aí, a galera não sabe disso. Não, poucas pessoas sabem disso, porque o efeito positivo tem nem quis um saber. alcance menor, né? O pessoal só quer bater. Quer bater. E aí, enfim, aí fechou isso. Mas eu acredito que por mais que os atletas se preparem, por mais que eles tenham um acompanhamento, seja de um psiquiatra, de um profissional como o meu, né, ou de um psicólogo do esporte, acho que a rede social ela tem os efeitos positivos, a gente não pode negar isso, mas para o atleta eu acho que traz muitos efeitos negativos. Recentemente eu mencionei sobre isso, sobre esse assunto aqui, sobre se abster do externo, né? Para o atleta de futebol, se ele conseguir se isentar do que acontece fora do que ele executa todo dia, dia a dia no jogo, no treino, enfim. Se ele conseguir fazer isso, o rendimento dele vai aumentar. É o ideal. A gente fala muito do Vasco. Só que é muito difícil. O desafio é esse. O desafio é conseguir ficar fora se desconectar. Se desconectar. Esse é o desafio. Eu posso falar tranquilamente do Murilo aqui. Cara, o Murilo é um atleta que eu comecei em 2023 com ele. Foi logo depois da Libertadores 2022 que ele foi expulso na semifinal contra o Atlético Paranaense. Sim. Né? E tem até depois, acho que está até no meu Instagram, não sei se você viu a matéria do Esporte Espetacular. Vi. Né, que fala sobre isso. O Murilo começou comigo, mas foi início de 2023, finalzinho de 22, a gente entre Natal e Ano Novo a gente já estava se falando. Ali eu vi assim, pô, o cara quer mudar. 2023 ele construiu um staff para ele. Eu, um fisioterapeuta, já tinha uma equipe lá para cuidar da imagem dele. E eu fui trabalhando a questão da mentalidade com o Murilo. Eu fui trabalhando com ele sobre os comportamentos. Hoje eu posso dizer que o Murilo, ele olha a rede social para publicar alguma coisa e sai. Mas ele tem uma equipe. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Quem é que iniciou com você? Foi o Murilo? O meu grande atleta hoje, o meu case máximo, assim, o cara que é midiático, foi o Murilo. Ele iniciou. Mas eu tenho um atleta que, inclusive, ele passou pelo Vasco, nas categorias de base do Vasco. O nome dele é Alan Cardoso. Eu ia te perguntar sobre ele. O lateral esquerdo. Lateral. Ele tá por onde? O Alan hoje está no Confiança. Isso, Alan Cardoso. Rodou Paysandu. Bastante clube, cara. Lembro bem dele. Bastante clube. Saiu do Vasco pro Santos, inclusive. Saiu do Vasco, foi pro Santos, saiu do Santos. Aí, se eu não me engano, ele foi pro Londrina. E aí Londrina, Paysandu. Aí Paysandu, Santa Cruz. Aí Santa Cruz, se eu não me engano, ele veio pro Resende. Ali no Resende, eu comecei a trabalhar com o Alan. E como é que funciona essa rotina sua de atendimento aos atletas? Semanal, diária, 3 vezes por semana? Dia do jogo você fala com eles? Ou tem algum treinamento, alguma orientação? Legal. Boa pergunta também, cara.
A minha frequência depende muito, porque eu falo que não existe receita de bolo, né, pessoal? Não existe fórmula mágica. Eu estou iniciando com outro atleta, esse eu não posso divulgar ainda. Eu expliquei para ele, falei, cara, não tem fórmula mágica. Você não vai melhorar igual o Breno ou o Murilo, você não vai performar, você não vai criar autonomia para enfrentar os problemas, porque eu falo que a gente não controla a emoção. A gente controla o que a gente faz com a emoção que a gente está sentindo. Sim. Da noite para o dia. Então, eu explico para ele. Então, inicialmente, depende muito da situação do atleta, tá, gente? Então, com o Murilo, por exemplo, eu comecei 2 vezes na semana, mais pré-jogo. O que é o pré-jogo? É um momento onde eu entendo como o atleta tá, dependendo da importância do jogo, contra qual time ele vai jogar. Ali, eu tenho uma fala para ele para preparar, porque existe um ritual pré-jogo. Eu falo para os atletas, e vou falar aqui para vocês, por que o atleta, ele antes de um jogo, ele faz aquela mobilidade, ele usa o TheraBand, né, o mini band, que é chamado, né, ele faz um aquecimento, tem todo um protocolo, e para o mental, né? Não. Então, eu criei, né, obviamente, com técnicas da psicologia do esporte, eu criei um ritual para todos os atletas. Se ele vai usar todo o ritual, eu falo para eles, não me importa. Você pode contar o ritual? Com certeza, com certeza. Um deles a gente chama de visualização ou ensaio mental. O que é um ensaio mental? A gente já fez isso com certeza assim, de forma, né, inconsciente ou despretensiosa. Sim. A gente já imaginou como a gente queria viver aquela situação. Mas quando você vive só mentalmente, você já está preparando o teu cérebro. Eu falo que você já está plugando um pendrive ali, né, para que a área do cérebro que ela é afetada quando você faz o ensaio, ela é a mesma quando você está na parte prática. Então, você está enganando o teu cérebro, falando assim, cara, já está rolando isso, só que na verdade é só na mente. Então, tem um ensaio mental. Meio que para combater também qualquer pensamento negativo? Ainda não. Esse é só para ensaiar o que ele quer naquele jogo. Sim. Mas eu não falo, cara, não pensa só positivo, não. Né? Tá. Então, vê as situações do jogo, cria alternativas, soluções para problema também. Você errou, o que você está criando? Porque na hora do jogo vai facilitar a tomada de decisão dele. Facilita, gente. Facilita. É ciência. Antes, né? A gente falou disso aqui antes, a gente estava conversando. Na época que você jogava, tinha uma psicóloga lá, você jogava na base de Portugal. Isso vai entrar na minha pergunta, mas pode falar. Existia um questionário que a psicóloga fazia. Pô, e aí, se o time estiver perdendo, qual é a sua tomada de decisão? Aquilo ali é um treinamento. Por quê? Você vai ficar cabisbaixo, você vai correr dobrado. Então, automaticamente, o time está perdendo, você vai pensar assim, pô, se eu tô cabisbaixo... Não, eu respondi lá no questionário que eu vou correr dobrado. Então, essa é a atitude que eu tenho que tomar. Exatamente. E isso é um ensaio. É um ensaio. Eu passo um questionário para meus atletas, mais ou menos nessa linha também. Né? Como é que você fica quando você erra? Isso bem no início do trabalho. Cara, eu me sinto culpado. E aí, qual é o peso que você dá? E aí, exatamente sobre isso. E aí, o ensaio mental é para que ele já tenha mapeado isso tudo. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo do Salah. Eu posso até depois te passar. Tem um vídeo do Salah, do Liverpool. Salah aqui antes, também, cara. Pô, não tá nada combinado, tá, pessoal? Nada tá combinado. Antes de vocês dois chegarem, Bruno e Renata, a gente falou aqui sobre esse assunto e citamos o Salah. O Salah tem uma fala dele, tem uma entrevista dele que ele diz que 90%, 90% dos gols dele saíram da cabeça dele. E aí ele fala, é muito fácil a gente ir pra academia treinar a parte física, ficar 1h30 lá. Agora, fica 15 minutos treinando sua mente. No silêncio, ou escutando alguma música, alguma coisa. Que eu falo para os meus atletas, não tem certo, não tem errado. Você pode escutar uma música, eu falo, cara, só não escuta coisa que não vai te agregar em nada, né? Que vai te distrair. Você tem que manter o foco ali naquele momento em você. E o Salah fala isso. Cara, mas é 15 minutos por dia. Ao acordar ou antes de dormir, você escolhe o momento. Para 15 minutos para treinar a mente. Para pensar na tua respiração. Para viver o momento presente. A gente não faz. Verdade. E ele fala isso. E eu mostro esse vídeo para meus atletas. Pô, não é o Renato falando, é o Salah, meu amigo. É o Salah. Alto nível. Né? O cara tá jogando só na Premier League. Né? Só isso. Pô, se o Salah tá falando... E outra, campeão, artilheiro. E tem um detalhe importante, o Salah nem é esse gênio todo tecnicamente, Exato. Como é que ele atinge o auge, como ele tem atingido, né, de uns anos. Tá concorrendo a melhor do mundo. Exatamente. Porque você olha pro Salah, ele não é um cara especial, pô. Tecnicamente não, pô. É isso. Ele tem tomadas de decisões boas. Corretas, Sim. Isso aí. E isso ele mapeia. Então, uma das fases do ritual é o mapeamento. A outra a gente chama de autofala ou diálogo interno positivo. Porque eu não sabia que você tinha jogado. Mas, pô, olha isso. Quantas vezes você errou e tua mente ficou assim, caraca, meu irmão, não podia ter errado aquela bola. Caraca, que loucura. E aí, imagina, sai um gol, vai te consumindo, você vai gastando energia pro lado errado.
E o diálogo interno, ou essa autofala, é o quanto que você vai se alimentar e vai falar com você mesmo, de uma maneira positiva. E não só positivismo, tá, gente? Não é isso. É usar as técnicas certas, as falas certas. Pode falar, pode falar. Não, você sabe que, às vezes, a gente hoje assistindo futebol, dados momentos, por exemplo, um goleiro erra bizonhamente. Às vezes, no semblante dele, eu consigo imaginar, lógico que eu não consigo cravar, obviamente, porque eu não, né, não consigo entrar na mente do cara. Mas pelo semblante de um atleta, pós-erro, eu consigo pensar, pô, esse cara tá interiorizando, tá mentalizando que a partir dali ele tem que seguir, pelo semblante. Às vezes o semblante fica um semblante ruim, cabisbaixo, aí você percebe, pô, ele sentiu. Às vezes o cara bate palma, incentiva, o semblante dele é um semblante positivo, e aí você percebe, pô, esse cara já ultrapassou o erro. Ele já entendeu que ele errou, mas ele tem que seguir. Cara, existem técnicas sobre isso, né? De gatilhos, né? Por exemplo, um atleta tem uma técnica de uma pulseira, né? Um elástico. Você pode ficar com elástico. Eu não quero sentir isso de novo. Ele vai lá e dá uma esticada no elástico e paf! E aí ele dá uma despertada para mudar isso. Com os meus atletas eu falo o seguinte, por que você dá o mesmo peso pro seu erro e não dá pro acerto? E uma técnica que eu uso com eles, eu sei que é difícil, mas conta quantos acertos você teve no treino. Conta. Normalmente é mais do que erro. Muito mais. É muito mais. E por que você está valorizando o erro? Ah, porque se eu errar, eu falei, mas se você acertar? É o tal do viés que você falou. Cara, por quê? O que pior pode acontecer se você errar? Pô, Renato, e o time tomar um gol. E o que melhor pode acontecer se seu time fizer um gol com a tua tomada de decisão? Cara, todo mundo vai me abraçar. Eu falei, por que você tá pensando tão negativo, cara? Sim. E eu falo assim, errou, não rumina. A próxima bola é a mais importante. É isso. É a próxima bola sempre. Isso tu percebe no semblante dos jogadores às vezes. Toda hora. Quando o cara erra, o Murilo, vou dar o exemplo do Murilo aqui. Irmão, o Murilo errou, tá nem aí. Passou. A bola mais importante é a próxima. É isso. E o Breno também. Hoje ele tem essa, né? No jogo contra o São Paulo, agora sexta-feira, o Breno perdeu um gol, né? De certa forma, que podia mudar até a história do jogo. E ele continuou. Fez uma grande partida. E para quem não sabe, o Breno tá voltando de uma lesão, né? Ele teve uma fratura na una, né? Esse osso aqui. Ou seja, ele ficou um mês parado. Um mês, né? Que demorou a consolidar. Renatinho, a gente interrompeu e você não encerrou os rituais. Então, aí ele faz o ensaio mental, ele faz o diálogo interno positivo, ou a autofala, eu falo muito isso, respiração. Verbalizar mesmo? Verbalizar. Verbalizar é importante, porque parece que, né, que você... Não é só pensar. Só pensar não é suficiente. Verbalizar. Então, o ensaio, quando você fala o ensaio é um pensamento. Isso, é uma imaginação. Isso, a imaginação. Quando você fala autofala, é verbalização. É isso aí. Jogar pra fora. Ele tá falando com ele mesmo. Beleza. O terceiro é respiração, cara. A técnica da respiração, de estar presente, é fundamental. Vou falar aqui uma coisa pra vocês. Estava todo mundo aqui respirando aqui, mas ninguém prestou atenção na respiração. Se a gente parar de respirar, a gente morre. Sim. Ou se a gente desmaia, né? Primeiro. Sim. Mas a respiração que a gente está fazendo é um mecanismo natural, sinal é de sobrevivência. Mas para respirar de forma consciente. Sente o teu pé no chão. É isso. É uma meditação. Isso. É o mindfulness, que é estado de presença. Mas vai explicar isso para um atleta que, cara, que não teve um ensinamento lá atrás sobre isso, que a gente sabe que a maioria dos jogadores, eles vêm de uma classe social mais desfavorecida. Sim. E vai falar para ele, cara, começa a meditar. E eu não falo que é meditar para ele. Quando ele já está avançado, eu falo assim, cara, você está meditando. E você não fala que é meditar porque tem um preconceitozinho em cima da palavra. Então, eu toquei nesse assunto porque eu morei em Portugal quando eu joguei também. E eu convivi com um tio, cara, que me ensinou muita coisa. Era um cara, assim, fora de série. E ele falava sobre a respiração, sobre observar os pensamentos que nós temos, às vezes, automáticos, inconscientes, e que são pensamentos ruins. Vou dar um exemplo aqui, quer ver, por exemplo? Pô, você é casado e passa uma mulher e você olha para a mulher. Se você observar o porquê que você está fazendo aquilo, observar internamente, é uma forma de meditar e uma forma de se autocorrigir. Uhum. Eu aprendi isso com ele, cara. E ele dizia que o meditar tem um pouco de preconceito em cima da palavra. Perfeito. E agora você está confirmando o que eu ouvia do meu tio anos e anos. Sabe por quê? Quando você fala em meditar, naturalmente você já vincula aquela pessoa que está lá e não é isso. Não é isso. Ele dizia que meditar é dificílimo porque você tem que... É como se esvaziar a mente, né? Perfeito. Esvaziar a mente para conseguir relaxar. Perfeito. Enfim. Perfeito. É isso é dificílimo. Muito. Só que hoje... Eu lembro perfeitamente dele falando. Só que hoje... Tio Marto, um abraço, tá lá em Portugal, ele é português. E ele é meu tio de tabela, porque no fundo a minha tia que é irmã do meu pai. Mas, cara, o que eu aprendi com esse homem não tá escrito. Nome dado. Não tá escrito. Olha que bacana. Há quanto tempo isso?
Eu morei em Portugal de 2003 a 2009 quase. Tem tempo, cara. Olha aí, a gente tá falando de 16 anos atrás, tá, 2009, né? E tá salvo aqui. É isso, nunca mais esqueceu. É. Né? E se você praticar a meditação ou a respiração consciente, o mindfulness, que é a técnica, cara, você passa a viver o presente. Esvaziar a mente é difícil, é desafiador. Muito difícil. Para 10 minutos, sem música, sem nada, sem nenhum comando e tenta pensar. Tua cabeça vai fugir toda hora. É um turbilhão de pensamento. Toda hora. É. E você tem que ser gentil. Eu falo que você... Ainda mais da forma como a gente vive hoje. Nossa, no mundo que a gente isso aí. vive. repleto de informações a cada segundo, né? E aí eu falo com o atleta, hoje a tecnologia está aí para isso. Então existe aplicativo. Eu falo, cara, não quer fazer sozinho? E eu nem reforço isso, nem incentivo a fazer sozinho. Toma aqui, ó, já tem um aplicativo, já tem um combo de 20 meditações que eu já passo para ele, o link do aplicativo. Toma aí, você não vai fazer esforço nenhum, é só clicar no link. Tem que baixar só o aplicativo. E é um aplicativo de meditação. E os caras que trabalham com você, quando você orienta, por exemplo, meditação, eles têm adesão, os caras fazem a risca? 100% não. Não, primeiro ele comentou que ele já não usa esse termo. Eu não uso o termo meditação. Né? Mas na verdade a minha pergunta é referente ao seguinte, é você dar algumas tarefas, direcionar algumas tarefas para o Murilo, para o Breno Lopes, enfim. E você consegue perceber no resultado se está tendo adesão àquilo que você orienta. Você consegue perceber no resultado. Consigo. E normalmente essa adesão do que você passa e eles executam, ela é grande. Exato. E assim, porque eu crio rotina com eles, né? E aí eu sei quando ele está cumprindo a rotina. Sei exatamente isso. Por exemplo, eu não quero que ninguém leia por obrigação, mas eu consigo, de certa forma, introduzir o hábito de leitura neles. O Murilo, de novo, é um case tranquilamente. O Murilo hoje ele tem um ritual. Ele acorda, ele faz a meditação, ele lê o livro dele, ele lê lá até sucesso hoje, o Café com Deus Pai. Sim. Enfim, mas ele segue isso. O Murilo, hoje eu posso falar que, para mim, hoje é um dos maiores atletas do Brasil. Sem sombra de dúvida. Atletas. Porque jogador de futebol é uma coisa, né? Sim. Até falando, então, já criando esse link, Café com Deus Pai, eu acho que cabe muito a questionamento isso. Da pergunta, né? Relacionada. Vou terminar. Então a gente falou. Desculpa. Ensaio mental. O Léo não deixa terminar. A gente não deixa o amigo terminar. Vamos lá. O ensaio mental, a autofala, né? A respiração, que aí eu não falo inicialmente meditação. Praticar o estado de presença. Loucura. O que é praticar o estado de presença? A gente está aqui, né? Num podcast. Estou vivendo isso aqui. Mas se teu telefone tocar notificação, você já sai do momento presente. Tem a ver com o famoso tempo de qualidade? Tempo de qualidade. Mas assim, é até mais do que isso. Então é escolher viver isso aqui. Escolher viver o presente. Por exemplo, eu explico para eles, cara, isso é cientificamente comprovado. Quando você está conectado a uma tarefa, a gente aqui, a gente está conversando. Se tocar alguma notificação aqui, pim, todo mundo desconecta. E a pessoa que recebeu a notificação, ela demora aproximadamente 10 minutos para ela voltar ao estado de conexão que ela estava. 10 minutos? Imagina um atleta de alto rendimento. 10 minutos. É muita coisa. Muita coisa. Eu vou interromper de novo, não vai ter jeito. Ele não acabou os 5, mas vai. Tá no quarto. Pessoal, para tudo. Precisei até tirar a galera aqui da mesa. Preciso falar dos nossos novos incentivadores, os que dão corda para o nosso sonho. Vulcano Sanduíche, que dispensa apresentação. Já fizeram Rock in Rio, já estiveram no The Town. Assim, sanduíche maravilhoso. Vocês nunca comeram igual. E a Palim Motors, se você quiser comprar o seu carro, transparência, praticidade, é só procurá-los. Vocês vão ser atendidos assim como nunca foram. E aos dois, a Palim e a Vulcano, fica o meu muito obrigado. É por vocês que estamos aqui e é por causa de vocês que fazemos isso. Vocês incentivam a gente. Obrigado. A gente trouxe aqui na semana passada, o Léo, quando falou a frase do jogador se despertar, tentar se despertar do externo, do externo. Torcida, árbitro de futebol, técnico, são fatores que interferem nisso que você falou, né? Às vezes o jogador está focado, mas a torcida começa uma vaia direcionada, mesmo que não vá para ele, uma vaia direcionada para uma outra pessoa, para um técnico, por exemplo, à beira do campo. Isso atrapalha. Isso não está dentro do meu ritual, mas está dentro de uma ferramenta que eu uso para eles, que eu uso com eles, que é a fórmula da performance, né? Isso aí foi uma criação minha mesmo, em cima de indicadores, em cima de informações que são, né, verdadeiras, cientificamente comprovadas. Né? Eu falo que a performance é igual ao talento mais potencial com treino menos interferência. O que é interferência? É o barulho da torcida,
é o time adversário, É o o árbitro campo, não dá uma falta. a bola, é o árbitro não dá uma falta, é a pilha que o outro tá O entrando. comportamento do árbitro, o comportamento Exato. do técnico. Isso não pode interferir, cara. Aí eu falo pra eles, tá no teu controle? Não, não tá. Então por que você vai gastar energia com isso? É. Você não pode mudar. Você não pode controlar isso. Vai, pode falar. É porque eu, dos três aqui, eu sou o cara que mais direciona pedidos, recadinhos pra torcida do Vasco. A gente fala muito... E te ouvindo agora, de perto, eu já imaginava, eu já fazia ideia da importância que é inserir o comportamento mental para atletas, enfim. Mas te ouvindo agora, o recado, ele deixa de ser para a torcida, porque é incontrolável. O torcedor, ele vai criticar, mesmo sem ter entendimento. Gente, é emoção, né? Seu pedido vai ser passional, né? Renatinho no Vasco. Não, o meu pedido vai ser para que todos os atletas façam o que o Murilo tem feito com o Renatinho. É isso, Renatinho no Vasco. Porque é muito mais fácil pedir para um cara, né, para um atleta que tem conhecimento, que tem buscar essa ajuda do que eu pedir para o torcedor, porque eu falo isso no último episódio. Gente, calma, a torcida precisa ter mais paciência. A reconstrução do Vasco e a melhora do Vasco passa muito pela paciência da torcida. Sim. Vale eu dizer isso aqui, mas é mais importante que o atleta consiga se abster quando tomar uma vaia. É muito mais importante. Se ele não deixar interferir, ele vai entrar num modelo, num estado de conexão que a gente chama de estado de flow. O flow é a gente estar conectado na tarefa e nada interfere. É isso. De vez em quando eu pergunto, Murilo, tu escutou o que a torcida falou? Não. Oi? Tu viu que a torcida tá vaiando? Cara, não, irmão, não vi. Falei, pô, a torcida tá vaiando lá o jogador X. Ele, cara, não escutei. E a torcida do Palmeiras eu já pude presenciar. A torcida do Palmeiras é uma torcida, meu irmão. Tipo a do Vasco. Ela é chata. Pô, eu fui em final de Campeonato Paulista. Eu fui agora no jogo, início desse ano, Palmeiras e Corinthians. Cara, o Palmeiras amassando o Corinthians. O Corinthians foi lá e fez um 1-0. Né? Cara, a torcida atrás, eu fico quietinho. A minha, tava eu e o scout do Murilo, que é o RGol, abraço pra você, irmão. E a gente, assim, assustado com os caras xingando o time do Palmeiras bem. Na final de campeonato, né? Não, esse não foi nem final, foi, cara, início de rodada de Paulista. Sim. Imagina uma final, né? Eu vi que na final o clima tava pesado também. Exatamente. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo, né, em casa. E depois tentou virar, mas não conseguiu. Verdade. E o mérito foi todo do Corinthians, tá tudo certo. Sim. Né? Mas assim, se eles eliminarem essas interferências, né, de torcida, treinador, do árbitro, do cara que tá entrando na mente dele. Do próprio adversário. Do próprio adversário, tem um monte, o tempo todo. O tempo todo o cara tá tentando entrar na mente. Pô, vocês jogaram, né? Eles estão tentando entrar na mente, então isso não interfere. Por falar em entrar na mente, me veio o caso agora aqui do Neymar com Samuel Xavier, cara. O Neymar entrou no intervalo do jogo aqui. Fluminense Santos, Maracanã. E a gente no grupo falou, cara, não é possível que o Neymar, como é que ele tá discutindo esse tempo todo com o Samuel Xavier? A gente tá falando do Neymar, meu irmão. Mas pô, sabe, aqui... Cara... Sabe o que eu acho com relação ao Neymar, esse episódio? Que eu acho que tem muita... Ele pode até, de repente, se eu estiver falando besteira, ele vai me corrigir. O cara, quando ele tem um grau de irritabilidade assim grande, eu acho que se deve muito também ao entendimento do rendimento dele. O Neymar sabe que ele não tá conseguindo render nem perto daquilo que ele já rendeu. E quando ele vai para campo, e aí ele tenta uma jogada para cima do Samuel Xavier, ele não consegue, a irritabilidade vai aumentando, porque ele sabe, pô, eu não tô entregando, eu não tô conseguindo. E aí, só que essa irritabilidade ele externa e direciona pro adversário. Mas acho que é mais uma coisa interna, sabe? Acho que tem tudo envolvido, Leonan. Não é? É a autocobrança dele, que é alta. É a pressão que ele tá sofrendo. Né? Porque a gente sabe que o peso da responsabilidade do Neymar. Ele voltou pro Brasil, todo mundo queria torcendo, porque a gente sabe que ano que vem tem a Copa do Mundo. E ele precisa performar, ele precisa jogar, e ele já não vem jogando há quanto tempo? Isso. E tem muita gente que não entende isso e acha que ele tem que entregar aquilo que ele já entregou. Exatamente. Mas não é, pô. E o Samuel Xavier, quando acaba, ele dá uma entrevista bem bacana. Inclusive, ele, cara, meu filho tava feliz da vida que eu tava jogando com o Neymar e tal. Meu filho queria que se bobear, queria até que o Neymar fizesse o gol. Só que ele falou assim, eu usei de artifícios, né? Eu mirei no Neymar e falei, preciso anular o Neymar. Mas então, o que me chama a atenção é que a gente tá comentando aqui, citando exemplos de atletas como Murilo, Breno Lopes, que são atletas de alta performance, mas que, pô, eu imaginava, eu acho que o Neymar precisa disso, pô. Se ele estiver preparado mentalmente, psicologicamente, melhor preparado, eu não sei aqui, não sei qual tipo de preparação que ele faz, né? Não posso aqui eu julgar. Sim.
Só que é justamente isso, pô. O Murilo, pô, ele citou exemplo, o Murilo nem ouviu a vaia, né? Você sabe como é que funciona do Neymar? Né? Você Então, tem não noção? sei, né? Eu tenho, assim, a gente tem até um amigo muito próximo, o Fui Clear, né? Acho que vocês sabem quem é, sim. mas e aí eu acho que é muito interno isso. Mas a gente não consegue. A gente até discute num grupo nosso de WhatsApp, cara, como é que é esse staff do Neymar? Por que ele está tendo lesões recorrentes? Parece que às vezes não trabalha correto. E aí a gente tocou num tema que eu acho que é muito importante, estilo de vida. O Neymar ele não é só mais jogador de futebol, né? O Neymar ele é uma estrela. E aí ele tem lá... Foi desde sempre, né? Desde que apareceu no Santos, ele pegava jatinho para fazer comercial. São muitos compromissos que saem da esfera, né, da preparação do atleta, cara, que atrapalham. E aí são as interferências, que eu falei da fórmula que eu brinquei com vocês. É menos interferência. Tudo que é interferência. O que é interferência? Tudo que atrapalha. E aí, com meus atletas, eu falo, o que te atrapalha? Celular, televisão, sei o quê. Começa, vai. E aí, listou tudo. Beleza, agora tu vai começar a diminuir. E não pode ser da noite pro dia. Começa a reduzir, até o cara zerar a interferência. Do Neymar, infelizmente, cara... É difícil. Eu vou te falar um negócio. Pode pedir para ele voltar pro quinto elemento? Eu acho que todo mundo não podia... Desculpa. Pode pedir para ele voltar pro quinto elemento? Então, eu vou falar isso. É baseado nisso. Eu queria falar pra galera não deixar de assistir esse episódio com o Renato, porque isso aqui tá tão bom, que a gente tá há uns 20 minutos tentando encerrar os 5 rituais e a gente não consegue, porque... A quantidade de ramificação que tem, né? Que leva, vai né? ramificando, por e exemplo, vai lembrando agora de esse coisas. assunto do Neymar, o staff e tudo mais, eu teria uma pergunta que tá anotada aqui pra fazer, mas se eu fizer, a gente não acaba o quinto ritual. Vai pro quinto elemento. E o quinto é o único que ele não consegue fazer antes de entrar em campo. Ou seja, ele faz a preparação toda. E qual é o momento que ele faz a preparação? Vamos falar de um atleta profissional. O jogo é no domingo, 4 horas da tarde. Aí eu falo, não quero que você pense nisso no sábado à noite, eu quero que você relaxe. Tem que relaxar, porque se ele começar a pensar já no jogo, ele já cria, ele não vive o presente. Ele tem que viver, ele tem que curtir, tem que descansar, ele tem que relaxar, ele tem que falar com a família. No domingo de manhã, ele acorda, normalmente vai tomar um café, almoçou. Depois do almoço, eles normalmente voltam para o quarto até o horário da preleção, depois sair para o jogo. É nesse momento. Num momento entre acabou o final almoço. Da preleção. Não, acabou o almoço, ele já tem que começar a se conectar, porque depois é preleção. E aí depois ele vai ter muita interferência no ônibus, seja, né? Aí entrou no vestiário, volta a se conectar, aí você vê que os atletas vão com fone e tal, tem gente que tá escutando música e tal. Os meus atletas eu falo, cara, nesse momento você está conectado com você. E aí ele faz todo aquele ritual antes de pré-jogo. Você chama como esse ritual? Ritual pré-jogo. Ritual pré-jogo. E o último, que é dentro do campo. É onde ele vai mapear. Sabe aquele mapa de calor que a gente vê na televisão? Aquele time lá tá mais vermelhinho ali. Ele joga... Onde é que o atleta mais frequenta? Né? O Murilo, ele joga ali na zaga. Ou ele pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, tanto faz. Né? Ele joga nas duas. Onde é que você frequenta mais o campo? Onde é que é a tua área de atuação? Mapeia todo o campo. Por que é mapear todo o campo? Estado físico do campo? Exatamente. Estado físico do campo. Se tem buraco, se não tem, como é que tá ali? Se tá mais verde, se tá mais, né? Se tá careca, se não tá. Pô, mas na grama sintética? Também. Mapeia. Você percebe eles fazendo isso? Né? Hoje eu percebo. Agora, isso profissional, o atleta da base, cara, é difícil, é mais desafiador. Mas esse ritual é uma criação... Na verdade, exatamente tudo isso que eu existe. percebi. Tudo isso existe, Tudo mas isso esse existe. último é teu. É meu. Foi o percebi. Porque a gente viveu um pouco isso, né? Aí ele vai dar um passe ali, ele sabe que ele tem um buraco ou tem a grama tá um pouquinho mais alta, tem um montinho ali. A bola vai bater, vai subir e aí vai dificultar. E ainda mais o zagueiro, né? Se ele errar, ele é o último homem. Exato. Então ele tem que mapear tudo aquele terreno que ele vai jogar para ele saber, até mesmo onde ele vai pisar. Porque se ele sabe que tem buraco, ele sabe que tem alguma coisa, tá desnivelado, ele vai torcer um tornozelo, torcer um joelho e aí? Então ele já está mapeando e ele cria, e aí é onde ele junta o mapeamento, a imaginação, a visualização com todo esse momento do jogo. Aí ali dentro do campo eu falo, cara, é onde você pode viver o presente. Torcida, tal. E aí ele automaticamente ele entra em flow. O flow é o estado de conexão. Cara, é fantástico. É loucura. Só para resumir então, mentalização, autofala, respiração, que é a meditação, estado de presença, que é o viver o momento. Exato. E o último é o mapa de calor. É o mapa de calor. Tá. Eu chamo de mapa de calor, é onde ele mais, né, ele faz o mapeamento. E aí são as 5 etapas do ritual. Vocês vão engrenar alguma pergunta Eles agora? fazem 5? Eles fazem os 5 sempre? Não. Tem uma outra que eu uso muito, que assim, não é a sexta, mas acaba sendo uma que o Murilo, por exemplo, gosta muito dela. Eu chamo de ancoragem, que ela é uma ferramenta da PNL, né?
Ou seja, ancora aquele jogo ali que você foi muito bem. O que é aquele ancorar? É você buscar lá, Deixar lá no radar. naquele arcabouço, lá no teu fundo do mar ali, aquele jogo que você foi muito bem. Como é que foram as suas tomadas de decisões? Como é que você estava naquele jogo? O que você sentiu? Quais as emoções? Como é que você saiu daquele jogo? Mas é aquele jogo bom. E aí, você é capaz de reproduzir hoje? Tenta relembrar. Exemplo, Fortaleza e São Paulo, sexta-feira. O Breno Lopes adora jogar contra o São Paulo. Né? Por quê? Ele tem boas lembranças. Né? Um jogo contra o Palmeiras e São Paulo, ele fez 2 gols. No Brasileiro de 23, se eu não me engano. Ali, foi incrível. Eu falei, volta e meia, quando ele vai jogar contra o São Paulo, ancora aquele jogo lá. Então, faz parte do ritual, mas eu não encaixo nas 5. Mas é mais uma ferramenta que eu acabo usando. Tem muito disso de jogador ir bem contra determinado time, né? Tem. Eu ia falar que isso acontece até de forma, às vezes, inconsciente. Tem, mas é inconsciente. O jogador pode não ter trabalhado dessa forma, mas isso acontece de forma inconsciente. Ele sabe que ele vai bem naquele jogo ali. Exato. Pô, só pra brincadeira, o Fut7, depois a gente se conheceu assim, montamos um time de Fut7. Tinha um time que agora eu não lembro o nome, mas o Azulzinho, que eu metia gol neles, cascatinha. Eu decidia todos os jogos contra os caras, mano. Impressionante. Quer dizer, decidia quase todos, mas... Verdade. Brincadeira, gente. Mentira. Mas isso aí, você falou tudo, é inconsciente. Né? Mas naturalmente ele vai lembrar, pô, aquele jogo, como é que eu fui. Exatamente, cara. ele faz relação. Ele faz conexão total. Você quer, Léo, fazer alguma? Porque a gente vive mais de 90% no inconsciente, né, gente? Exato. E o inconsciente é onde está realmente Só para finalizar os 5 aspectos. Não, o que eu falei? Eu ia propor isso assim. Bruno, Renato, acontece sempre de você percebe que os jogadores fazem sempre? Talvez sempre não, talvez nem sempre os 5, mas você sabe que no momento decisivo, no momento que você menos pode errar, isso vai fazer muita diferença. Faz diferença. Né? O jogo principal, o final do campeonato, o cara vai com a mochilinha dele, vai levando os 5 fundamentos aqui, ele vai usando durante o caminho e isso com certeza faz diferença. Faz muita diferença. Vou fazer uma perguntinha que eu anotei aqui. Faz. A gente falou, o Igor falou sobre, antes de você chegar, a gente estava conversando aqui e eu comentei sobre um procedimento que realizaram quando eu jogava em Portugal. Uma psicóloga trouxe um questionário e a gente respondia. E aí, imagina, como é que você reage quando você está perdendo o jogo? E aí eu respondia. Só que eu respondia podendo estar condicionado ao que o treinador gostaria que eu respondesse. Tá? Bom, se eu estou perdendo, o que o treinador quer? Que eu corra mais para tentar empatar e virar o jogo. Então eu respondia com essa condição. Não deveria, mas respondia. Não estou dizendo que era o meu caso, estou dizendo que pode acontecer, das pessoas responderem condicionadas ao que o treinador quer. E a minha pergunta vai nesse sentido. Hoje, por exemplo, os jogadores eles atuam com GPS. E ali é uma coisa fidedigna que vai te entregar quilometragem, enfim, um monte de coisa. Sim. Existe uma ferramenta hoje para o teu trabalho, ferramenta física mesmo, fidedigna, para que te entregue mais ou menos pensando no GPS. O GPS é uma ferramenta que está ali e te entrega o KM. Existe alguma ferramenta na psicologia de mensurar Então, alguma coisa, de fazer alguma análise? Durante o jogo, não. Beleza, mas eu não falo... Mas existe hoje uma técnica que, inclusive, eu fiz um curso agora, início desse ano. Iniciarei agora com meus atletas nesse segundo semestre, que é neuromodulação. A neuromodulação nada mais é do que um equipamento que você coloca eletrodos na cabeça. O Palmeiras já faz isso. Muito para recovery. Tá? O Palmeiras faz isso para recovery, eletroestimulação. Tá? O recovery seria recuperação. Pós-jogo. Pós-jogo. E aí, no dia do recovery, eles também fazem esse recovery mental. Né? E é uma ferramenta. É uma ferramenta. Isso começou com o Abel? Começou com o Abel. Tá vendo? Não tinha. E ele valoriza muito. Eu estive no Palmeiras agora, início desse ano, Leonan. Para entender lá todo o circuito e, obviamente, conhecer a psicologia do clube, a neurocientista que faz esse trabalho, preparação física. Então, a gente teve um bate-papo lá com o pessoal, com o Daniel, que é o coordenador de performance. Enfim, foi muito positiva. Tava eu, o fisioterapeuta do Murilo, que é o Dilson, e o scout do Murilo, que é o Rigol. Então, a gente estava lá justamente para conhecer a estrutura e fazer esse meio campo, que é fundamental. Porque onde é mandatório? É o clube. E a gente é o suporte, a gente é staff, mas tem que estar conectado. Algum time sabe se faz isso? Mas o Palmeiras, o Palmeiras faz. Hoje eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do Fortaleza. Fazem também esse... A neuromodulação, não. Hoje no Brasil, só o Palmeiras. Só o Palmeiras. E aí, o que acontece? Vamos lá. O que a gente mais vê na televisão falando do time do Palmeiras?
Força Preparado. mental. Ontem Força eu ouvi. mental. Muito forte Força mental. mental. Ontem eu ouvi, cara, os O caras falando que o Palmeiras- Palmeiras não tem nem esse time todo, mas que o cara consegue... Foi você que comentou? Alguém falou, pô, esse Abel é muito bom, porque o Palmeiras, pô, tu olha pro time do Palmeiras, olha pro time do Flamengo, tecnicamente você vê a diferença, pô. Foi o meu Flamengo pai. é superior. Foi teu pai, né? Meu pai. Foi teu pai. E realmente o Palmeiras chega, cara. O Palmeiras chega, pode estar jogando É mais ou loucura. menos, mas... Um amigo É meu loucura, ontem né? falou que o Loucura, Vasco pô. não sabia que ia perder, mas o Palmeiras sabia que ia sabia que ganhar. ia É isso. E o jogo. E é engraçado que o jogo tava uma trocação danada. O Vasco podia ter feito um gol no primeiro tempo, o Palmeiras também. Quem faz o gol é o Palmeiras. Palmeiras. E é engraçado, assim, gente, o Palmeiras passou por uma má fase. O que é má fase? Não foi campeão. Mas chegou na final. É loucura. É loucura. É loucura. Só Pô, não o ganha, Palmeiras, cara, quanto tempo o Palmeiras ia ser o até me arrepio tetracampeão com isso. paulista? Isso não acontece desde 1900 e, cara, muito Sim, tempo. sim. Eu não sei. Depois, se você quiser essa pesquisa, É. o Palmeiras ia ser esse tetracampeão paulista. Não foi porque o Corinthians, né, foi campeão, mas assim, o mérito do Corinthians. O Palmeiras não vinha jogando bem. Mas o que é não jogar bem? Chegar na final do Paulista. E hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Só um ganha, cara. Só um. E há quanto tempo a gente tem uma discussão também muito forte. Ah, mas o Palmeiras não joga bonito, o Palmeiras não vai... Cara, o futebol é resultado. Principalmente no Para profissional. mim, é resultado. Mas se você implanta uma metodologia que todo mundo respeite... O Palmeiras, ano passado, cara, o time dele foi desmontando ao longo do tempo, né? Foi. O Palmeiras foi campeão lá e daqui a pouco desmonta. Aí sai fulano, sai Danilo que vai para o meio campo. Aí sai não sei quem, aí sai não sei quem. O Palmeiras foi se reinventando. Esse ano que contratou bem. Sim. Mas ano passado, cara, ele brigou para ser campeão com um time que foi remontado. Exato. Sim. Ah, chegou o Hendrick, chegou o Estevão. Tudo bem, mas tá vindo da base. Desde 1919, na época era o Paulistano, que foi tetracampeão Loucura. paulista. Renatinho, como funciona a ferramenta? Então, a neuromodulação, esse curso que eu fiz, né? Você entende as ondas cerebrais, as frequências cerebrais, teta, beta, alfa, enfim. Você não vou entrar nesses detalhes, mas o que é? O Palmeiras ele faz uma eletroestimulação que é diferente. Essa que eu vou utilizar, que eu fiz esse curso, você bota a touquinha com os eletrodos, primeiro você mapeia como é que estão as ondas cerebrais. O que está muito ativo, o que está inibido. Isso é logo na sequência do jogo, não? Não. Isso aí é meio que um protocolo que você vai aplicando no atleta durante X tempo. Entendeu? Pode ser 20 sessões, 30 sessões, 40. Eu perguntei isso porque você falou que no Palmeiras é a recuperação. Então no Palmeiras tem uma data Tem um específica. protocolo, exato. É logo um dia após o jogo, você sabe? 1 ou 2 dias. Mas tá na carga de trabalho deles, De trabalho. normal. Sempre após um jogo. É. Em todos os atletas, só os que atuaram? Então, não é obrigatório. Ah, é só se o atleta quiser. Mas assim, hoje todo mundo já viu o benefício. Quase todo mundo faz. Toda mudança de cultura, ela é difícil ser implantada, né? Então, mas hoje, nesse bate-papo, até com a Gisele, com a neurocientista, que eu não estou me recordando o nome dela agora, da cientista do Palmeiras, cara, todos fazem. Todos fazem. Porque eles estão percebendo que tem uma mudança significativa nas ondas cerebrais, cara, no relaxamento. Porque qual é a carga? A gente vê o GPS. Qual é o desgaste que o atleta tem? Muitas vezes a gente não entende por que o atleta saiu. Pô, por que o cara tirou aquele atleta? Ele estava bem no jogo. Cara, eu queria fazer um comentário sobre isso. Ele estava bem no jogo, cara, mas o GPS está na mão deles ali. Eles estão com o tablet na mão, vendo tudo. Ele já não está mais rendendo, ele já não está explodindo. Qual é a velocidade máxima que aquele atleta percorre? 33. Pô, ele está fazendo 27, 26. Pô, calma aí. Cara, Eu vou tirar ele, porque eu não vou dar sobrecarga nele. Cara, é loucura hoje. Cara, e essa é uma informação tão bacana pra orientação de torcedor, de todo mundo. Renatinho, Pô, eu queria fazer uma cara. pergunta agora. Porque você não acabou de falar como funciona a ferramenta. Mas olha só. Desculpa, gente. Eu estou interrompendo toda hora, mas isso é muito bom. Olha só. Sinal que o papo tá muito atrativo. Muito bom. Eu já... Isso é coisa minha. Eu internamente pensei isso. Eu já vi atletas se lesionarem. E normalmente, em jogos mais decisivos. Carga mental, Também. cara, eu tenho isso comigo. Entendeu? Às vezes você pega atleta se lesionando em jogo importante. Jogo menos importante, vai tudo ok. Chega um jogo brabo, o cara se lesiona, sente uma lesão muscular. Carga mental. Carga mental. Eu O sempre tive isso comigo, o cara. nosso presidente, Pedrinho, falou disso abertamente há pouco tempo. Aí ele falou? Da dificuldade dele que ele tinha de se recuperar pela quantidade de cobrança que ele mesmo fazia. Que a terminologia do podrinho jogou ele, afundou ele, praticamente matou ele vivo. O Pedrinho, ele teve... O negócio dele foi bem grave. bem pesado, né? Foi bem grave, né? Com psiquiatra, o negócio foi... Eu conheço o Pedrinho, assim, eu acho que é um ser humano, enfim, não tô falando de nada de que ele é o presidente hoje do Vasco, não. Ser humano, transparece, cara, nota ser um 1000. cara ímpar, é assim. isso, assim, um cara muito íntegro, um cara muito profissional. O que ele passou na carreira dele, que foi mascarado até então, que eu quero dizer, foi, né, ó, não,
podrinho, Sim, né? Massacraram ele. Se fosse hoje em dia, seria bem diferente. Bem diferente. Hoje em dia, agora, 2025, que a gente tá falando. Fora a parte médica. Só mental. Sim, só mental. Pedrinho, cara, o negócio foi bem grave. Pois é. Foi bem grave. Pesado. E aí eu vou... Você tem... Só terminar a Eu queria neuromodulação. verdade, que terminasse perdão, a perdão, neuromodulação perdão, e saber se tem remediação, se remediam de alguma maneira o atleta quando identificam. Como é que funciona? Sim. Então, aí não entrou no meu conhecimento lá dessa técnica que eles aplicam no Palmeiras. Mas, falando aqui do neuromodulação, que é o neurofeedback, o que é o neurofeedback? Eletrodos, né? E você primeiro mapeia. Mapeou, vai te dar um diagnóstico no sistema. Você entendeu qual é a área que precisa estar mais ativada e aquela que tem que estar mais inibida. Então, aquela que tem que estar mais inibida, está alta, a neurofeedback ela funciona para justamente inibir. Então, ele está com estresse, ele está com vigilância, está com hipervigilância, né? Ele emocionalmente ele está mal, tem a questão de depressão. Cara, tudo É mapeado. mapeado através disso. Tudo. E como remedia? Não tem, Tudo. tu não tem... É um tratamento, né? E é realmente, assim, hoje, muitas pessoas, inclusive até para patologias como autismo, como outras questões, né? De transtorno de desenvolvimento, né? Que é o autismo. Eu digo isso com propriedade, que meu filho mais novo é autista. E eu, sempre buscando as ferramentas para ajudar aqui em casa, né? Para depois... E aí eu falei, cara, para atleta. E no curso eu era o único total fora da área, mas que estava buscando isso. O resto era psicopedagoga, era psicóloga, era todo mundo buscando isso. Então, como é que funciona isso? Um protocolo de X sessões, dependendo muito do caso da pessoa, e a neuromodulação, o neurofeedback, ele vai ajudando a o quê? A modular, a regular. E aí, você vai se regulando, na verdade, a ferramenta vai te regulando, e você passa a ter um funcionamento cerebral melhor. Mas essa remediação fármacos participam? É remédio? Não. É tudo... Tudo aqui, ó, com eletrodos. Você vai botando os eletrodos na touca. Então isso é avaliação. Não, e depois o neurofeedback, o tratamento, também? é isso. Primeiro você só avalia, só diagnostica, né? Como é que tá ali, aí sai um relatório. Depois você vai fazer, a gente chama de treinamento de neurofeedback. É esse treinamento de neurofeedback. E eu vou começar a aplicar nos atletas. E o Palmeiras é o único clube que utiliza isso. Será que a gente percebe isso em campo? Com certeza. Cara, A gente percebe muito do Palmeiras de uma força mental. E o Abel, né? O Abel é fora Mas da assim, curva. nosso podcast fala do Vasco. E a gente está caminhando para... Dá para ficar 3 horas, 4 horas com o Renatinho aqui tranquilamente, né? Dá. Mas a gente não... O Fernando falou que pode, olha lá, pode. Mas a gente não, infelizmente, a gente não pode. E aí a gente precisa dar uma aceleradinha um pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas que a gente estipulou como que não podiam passar em branco. Tá. E para você ver, ainda assim a gente não chegou nas perguntas, mesmo que o assunto é tão bom e tem rendido tanto. E eu queria trazer para você assim, um lado que a gente vê muito nos jogadores de futebol, que é o lado da fé. A gente queria fazer essa correlação da força mental, tá ligada à fé, e como, se você tem uma explicação do porquê dos jogadores serem tão apegados, ou se o jogador é apegado porque ele precisa de suporte, o suporte que traz. E se Fala uma um pouquinho. substitui a outra, Se por uma exemplo, substitui a outra, o atleta que não está com você, dando um exemplo, se ele tiver agarrado com a sua religião, se é suficientemente substituta uma da outra. Tá, perfeito. Como que você vê isso? Esse link da fé, da fé dos jogadores, que na sua grande maioria são até evangélicos, né? Sim. Que a gente imagina que não tem uma pesquisa, mas acho que a grande maioria dos jogadores são evangélicos. E como é que isso interfere? Pelo menos fazem questão, E assim, falam muito, né, né? Os evangélicos, eles colocam muito pra fora isso, né? Quem é católico, espírita... mais contido. Assim, o Paulinho até, que é espírita, é um... É um expoente Ele é aí. fora da curva. Qual Paulinho? Paulinho de Paula? Paulinho que Não, está no o Paulinho Palmeiras. que tá no Palmeiras. Era do Vasco, Paulinho, Galo, né? Palmeiras. Tá. Pô, Então, cara, essa pergunta ela é muito pertinente, né? Por que o atleta hoje ele busca a espiritualidade? Eu não vou nem falar de religião, porque ele pode ser evangélico, ele pode ser católico, ele pode ser budista, ele pode ser espírita. E quando eu trabalho com atleta, eu falo que ele tem 5 pilares. E um desses pilares, eu não vou aprender nos 5 não, senão a gente vai perder um tempão, mas é um próximo episódio, tá? Com Se vocês certeza, convidarem. com certeza. Mas um desses pilares é a espiritualidade. E não é religião, de novo. É sobre fé. É sobre conexão com aquilo que ele acredita. E uma não substitui a outra. Respondendo já a tua pergunta. Não substitui. Né? Porque eu falo para eles que ter fé, ter conexão com aquilo que ele acredita, vai trazer para ele o quê? Paz interna, paz interior. Ele vai trazer muitas vezes o momento de sabedoria dele. Ler alguma coisa, escutar alguma coisa, uma palavra, praticar algo da religião dele, vai fazer bem. Traz calma, traz paz,
né? Traz tranquilidade, traz o momento presente. Traz que a gente plenitude, busca, pô, traz plenitude. E eu falo para ele, cara, fiquem à vontade. O que vocês quiserem escutar dentro da religião de vocês, mas não deixe de fazer. O teu trabalho. Então, não deixe de fazer meu trabalho, mas não deixe de praticar a espiritualidade, a fé. na época que eu jogava, eu tinha um grupo dos E evangélicos. tem isso até hoje, tá? E aí, pré-jogo, eles têm uma reunião, ia de repente um pastor lá pra... Nunca foi minha religião, mas eu sempre participei das reuniões. Aquilo trazia... Eu ia falar isso. O que te trazia? Hã? O que te trazia? O que proporcionava? Trazia paz, trazia aquele sentimento de conexão com Deus. Pô, O Dunga falava sobre isso na Copa de 94, que tinha um grupo da ala evangélica, né? Que era o Sim. Jorginho, que era... Agora eu não vou lembrar. Mas tinha a O composição... Jorginho era um dos principais. Era um dos principais. Exatamente. E tinha um outro lado que era capitaneado pelo Romário, né? Que era da galera mais... Exatamente. E hoje se respeita mais isso. Hoje se respeita né? mais, é. Mas as reuniões. Essa questão desses movimentos ali dentro Então, dos clubes. Eu vivo um pouquinho mais de perto que meu cunhado, ele é pastor. Abraço, Léo. E ele lidar com alguns jogadores. E no Vasco, lá atrás, na época do Castan, o Castan foi o precursor lá no Vasco. O Castan conta até como testemunho, que ele queria inserir isso no Vasco, a célula, né? O evangélico e tal. Isso. Só que ele ficava meio assim. E aí, tô falando aqui, Castan, porque eu sei que eu posso falar que você conta isso com orgulho. Ele, no momento, acho que, se eu não me engano, não sei se era o Marcelo Cabo, enfim, o treinador da época chegou nele como capitão e disse: a gente precisa de uma reunião para falar de Deus aqui e tudo mais. E ele queria uma resposta e a resposta partiu do treinador. E aí foi inserido lá a célula no Vasco antes dos jogos, no hotel, meu cunhado que fazia. Então, assim, é uma coisa que está muito em voga, está muito dentro dos clubes, eu acredito. No Vasco iniciou com o Castan. Então- Inclusive, Castan, queria você aqui conosco Estamos lhe qualquer dia. aguardando, hein? A gente Estamos aguarda lhe aqui, aguardando. capeta. Grande referência, né? É. E por tudo que ele passou na carreira dele. Né? Pô, Exatamente. o testemunho Imagina a dele loucura. é absurdo. É isso. É Imagina isso. a pauta que vai dar. E aí, Renatinho, bom saber então que uma coisa deve se caminhar, é muito bom caminhar um com a outra. Você falou do... Ah, não, eu posso fazer uma pergunta antes? Claro. Eu ia ficar muito chateado se eu esquecesse disso. Esse dia eu vi um podcast do Charla com o Davidson. O Davidson é uma figura maravilhosa. Davidson, né? Não só o atleta, eu sou fã dele como jogador. mas acho que foi ele joga- agora, há pouco tempo? Ou Eu não sei se foi. tu tava assistindo? Não sei Pô, se foi eu um vou corte. ver esse episódio. Eu recebi um corte. tu recebeu um corte. E aí, cara. aquelas perguntas rápidas. Maior inspiração no futebol? Quem é o teu suporte no futebol? O que te faz... Para quem você dedica um gol? Minha esposa. Todas as perguntas eram minha esposa. Minha esposa. Quem é a sua maior inspiração no futebol? Minha esposa. Quem você faz... Para onde você olha quando faz o gol? Para minha esposa. Qual é a primeira pessoa que você pega o telefone e liga quando eu tô jogando? Minha esposa. Como é que você já teve alguém assim que precisa... O Davidson, pelo que parece, ele é super agradecido à esposa dele e parece que a esposa dele foi um divisor de águas na vida dele. Você já participou de algum episódio que alguém teve ou um trauma muito pesado e aí precisou de você ou de alguém, ou uma pessoa que não, que olha só, eu estava na carreira muito bem, mas quando eu conheci fulano e fui para um ápice. Bom, linkando já com o Davidson, a gente tinha na pauta até essa pergunta, né? Se tem algum caso em específico que você quer servir um sucesso. obviamente, Ele o citou Murilo, né? o Murilo é seu case de sucesso. Mas se tem, de repente, algum caso, por exemplo, um jogador da base que, tava passando por isso, isso e isso, a gente conseguiu, algo... Tem. Eu vou falar tranquilamente. Primeiro eu vou responder essa pergunta e depois eu te trago essa. Cara, a vida do atleta de futebol, vocês viveram isso, ela é muito solitária. E de pessoas que, muitas vezes, a gente não sabe se querem o bem do atleta ou querem só sugar. E aí, as esposas têm um papel fundamental. Na verdade, um dos pilares é a família. Então, eu falei de espiritualidade, outra é família. Já eu falo dos 5, né? Porque vai acabar falando isso. Né? Normal, natural. Então, a família desse atleta, normalmente, ele é a esposa. Não é o pai, não é a mãe. Quando eu tô falando lá no profissional. Quando ele sai do Brasil, ele vai pra Europa, ele vai pra Ásia. Quem vai junto? A esposa vive a vida Ela dele. vive. E aí, você tocou no caso do Davidson, tem outros casos, né? Mas, assim, cara, ela é o pilar de referência para ele de tudo. Por quê? Porque ela é o porto seguro dele. A gente sabe qual é o estilão do Davidson, né? E, de repente, ela freia. Ou ela manda estimular. Ela que deve fazer a gestão financeira. Estou chutando aqui, tá, gente? Não sei. Sim. Mas ela que muitas vezes traz o equilíbrio para ele. Por quê? Cara, porque se ele não acreditar na esposa, ele não sabe em quem ele vai acreditar.
Porque na vida do atleta é ele, mas quando ele olha para trás, normalmente o atleta que vem de uma origem mais desfavorecida, quando ele olha para trás, são 30, 40 pessoas dependendo dele. E se não for a esposa para fazer essa blindagem, para segurar a onda, para fazer o meio-campo ali, aí lembra da interferência? Esse atleta ele vai viver interferência o tempo todo. E tem alguns casos aí, não vale falar nomes assim, que a família cobra do atleta. A minha mesada não chegou esse mês. São muitos, não são alguns, são muitos casos. Mas assim, de cobrança mesmo. E ninguém trabalha. E aí eu tenho esse amigo que eu falei pra vocês, que o nome dele é Leonan, inclusive, um grande amigo. Um abraço, Leonan. Cara, sou admirador do trabalho dele hoje. E ele vivenciou um pouquinho essa formação do Vini Júnior. E aí chegou um certo momento que ele foi visitar o Vini Júnior, né, lá na Espanha. E ele viveu isso, né? De uma equipe de amigos ali em prol da carreira do Vinícius. Sabe? Então, cara... Ou seja, se a esposa, né, voltando àquele assunto do Daverson, ela tem essa blindagem, mas a comunidade, né, o meio social que ele vive, joga junto, acabou, cara. Esse cara, muito difícil desse cara não ter sucesso. Pô, falando do Vini Júnior... Cara, a gente não vai conseguir terminar. Falando do Vini Júnior, aí me vem seleção brasileira, que a gente está passando um momento bem turbulento. E eu enxergo, assim, na seleção, tirando o Neymar, falta um cara que chame a responsabilidade, né? Guardar de devida proporção, a gente já até falou isso relacionado ao Vasco. O Vasco não tem ninguém que chame, que dê um esporro, que fale, que traga o time. O Verratti até tenta, mas enfim. Cara, você acha que... Como é que você enxerga esse trabalho na seleção brasileira, assim? De uma forma... Por exemplo, o Brasil está sem treinador. E aí estamos pensando, tentou o Ancelotti, agora tá o Jorge Jesus. Eu vejo o Jorge Jesus com bons olhos, justamente pelo fato dele ser um cara que chame responsabilidade. E eu acho que isso pode deixar o time mais leve. O Jorge Jesus é aquele cara que, na hora da entrevista coletiva, ele chega, chama, e tinha que falar, ele fala, bate no peito, ele chama a responsabilidade para ele, os holofotes para ele. E eu acho que isso, de certa forma, pode ser bom para a seleção. O que você pensa, assim, nesse sentido, cara, relacionado a essa questão de liderança? Perfeito. Cara, hoje eu vejo poucos times com esse líder. São poucos times. Verdade. Faz um mapeamento aí. Verdade. Né? No Vasco hoje. Aí a gente falou do Leandro Castan. Leandro Castan era esse cara. Né? O Léo Pelé tentou, mas, enfim, para mim não foi bem sucedida a forma que ele tentou liderar. Né? Por conta até dos resultados técnicos, que infelizmente... Exatamente, acho que a parte técnica atrapalhou. Aí quando a gente vai para a seleção, eu sou muito suspeito. Eu acho que essa nossa reformulação de elenco, né, de quem são os convocados, ela tem que ser uma transição um pouco mais tranquila, gradual. Gradativa. Exato. A gente tinha líderes. A gente tinha o Thiago Silva, a gente tinha o Casemiro... E do nada, a gente falou assim, calma aí, agora não é mais a onda deles, tira. Tô falando que eles têm que ser os caras, não. A gente tem que pensar nas pessoas que eram esses líderes. E aí o Neymar se machuca, que era esse líder. Mas até que ponto esse Neymar faz essa liderança positiva também? A gente enterrou nossos líderes, né? Exato. A gente esqueceu. O Casemiro, o Thiago Silva. E aí quando você vai para as outras seleções, cara, você vai na Argentina, né? O Messi. E aí você tem o Di Maria, que agora parou, mas tem o Depou. Cara, pra mim é um jogadoraço. E a gente tem outros ali. Tem aqueles zagueiros lá, esqueci o nome dele, Otamendi. Ou seja, eles não vão aposentando, eles não vão aposentando os craques. Ah, mas o Thiago Silva tá 40 anos. Cara, calma. Vai fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Exato. E eu acho que aí você passa o bastão da liderança. Vou falar aqui de um outro clube, né, que é o próprio Palmeiras. O Gustavo Gomes é esse cara hoje. Quando o Gustavo Gomes não joga, era o Everton. Não sei se vocês repararam. Agora, quando o Gustavo Gomes não joga, é o Murilo. A gente trabalha isso. Pegando essa deixa, então. Liderança. Eu vou chegar na seleção brasileira. E aí, a seleção brasileira, eu vejo com bons olhos o Jorge Jesus, que ele blinda os jogadores. Ele traz a responsabilidade. Mas aí eu vou voltar. O Vasco tá, né, nesse namoro com o Fernando Diniz. Por que a gente tirou o Fernando Diniz? Ah, mas não estava entrando. Cara, o projeto do Fernando Diniz... ele precisa de repetição. Ah, mas a gente não podia esperar. Aí a gente esperou, o Ancelotti não veio no início, e aí depois a gente vai lá, traz o Dorival, e a gente não tem uma sequência
E aí é cultural, é do Brasil, mas há quanto tempo, né, a Alemanha ela não foi campeã do mundo, ela foi depois mantendo uma sequência, né? Há quanto tempo a Argentina não era campeã do mundo e trouxe, né, o pessoal chama ele, o treinador, né, de estagiário, né? Mas cara, o cara tava lá, ele já vivia aquilo, ele já sabia como que o Messi podia render. Ele fez o quê? Ele foi trabalhar para os jogadores. Ali na hora da entrevista era ele. Na hora da entrevista, como você falou que o Jorge Jesus faz isso, o cara, o Scaloni, né? Ele faz isso. Ele tirava o holofote dos jogadores e botava para ele. E o Fernando Diniz fazia isso. Sim. A gente tem a nossa opinião de liderança. Eu queria ouvir de você. O que você define como um líder? Primeira função do líder, para mim, é servir. Né? Eu acho que ele tem que aprender a servir primeiro. Primeiro, ele precisa se autosservir. Ele tem que ser autolíder. Se ele não está bem, ele não consegue servir o próximo. E o servir, e a gente tem casos aí muito assim, recentes, né, do próprio Dudu. Agora, o Dudu poderia ser um grande líder. Ele poderia. E aí, para mim, né, acaba não sendo do Vasco, mas para mim um grande líder, e eu tenho a honra de trabalhar com ele, é o Diego Ribas. E ele falou isso, ele fez um vídeo, né, pro Dudu agora esses dias, que foi fantástico. Eu vi que você compartilhou, mas eu acabei não ouvindo porque eu estava num barulho, não ouvi. Foi fantástico. O vídeo do Diego. É porque é complicado, né? O cara é referência, sempre foi titular, protagonista. E agora, como é que você bota o protagonismo no bolso, senta no banco, mas você vai ter um outro papel ali. Exato. Você não vai ser só protagonista dentro de campo, na parte técnica. Então, para mim, o líder é isso. Então, ele podia servir aos companheiros, trazendo um bom ambiente, trazendo ali, fechando com o treinador, porque a gente sabe que jogador derruba treinador. Exato. Né? E aí o Dudu, ele escolheu uma outra linha. Não condeno, é a linha que ele escolheu. E aí vamos trazer aqui o Gabigol, que a gente sempre bate muito, né? Sim. Cara, ele tá no banco, ontem ele entrou, fez o gol. Estrela, né, também, que esse cara tem. Ele entrou, fez o gol. Ele é exemplo de alguma coisa? Não, não é, mas com certeza ele... Agora, alguma coisa internamente aconteceu que ontem, no final do jogo, ele abraçou o treinador, abraçou ele. E ajudou. E tá ajudando, Ajudou cara. O principal é servir. Pra mim é servir. Quando eu fiz a comparação aqui há pouco tempo atrás da Copa de 94, e o Brasil tinha 2 zagueiros titulares, que era Ricardo Rocha... Era o Rocha Aldair. e o Ricardo Gomes. Jogou Aldair e Márcio Santos. E o Ricardo Rocha foi, na véspera da Copa, foi... Convocado, né? Não, foi lesionado, né? Tanto que ele ficou lá. Só que ele ficou, porque o pessoal pediu, não, calma aí, o Ricardo é o líder. É isso. O Ricardo Rocha é o nosso líder, era o nosso capitão. E ele ficou, viajou, você percebe que tem um vídeo do Tetra que... Uma série, eu acho, alguma coisa do documentário do Tetra, não sei onde que eu vi. Mas que o Ricardo Gomes é quase que uma figura central do documentário. Exatamente. Toda viagem, todo ônibus, todo passeio, toda Vestiário. entrevista, do vestiário, é o Ricardo Rocha falando. É isso. Então, e assim, aí, de novo, é o líder. E aí o líder, de líder novo... técnico é um líder de presença, às vezes é outro. Porque a gente sabe como é que é o ambiente do futebol. Ninguém sabe o que acontece lá no vestiário. Ninguém sabe. Sabe que brigou fulano com o Beltrano e tal... Mas existem algumas imagens ali, né, que hoje a mídia social está bem bacana, que mostra esse bastidor. E o líder, quando ele serve ao grupo, ele consegue ganhar o primeiro respeito. É muito respeito. É respeito. Ele consegue ganhar ali a autoridade, mas sem gritar, sem dar porrada. Quando precisar dar porrada, ele vai dar. Exato. Quando tiver que dar pancada, ele vai. Quando tiver que dar um esporro, ele vai. Mas agora... Quando ele mantém ali o respeito da rapaziada e ele conecta com o treinador, esquece. Mas aí você citou o Diego Ribas, que hoje é um baita exemplo disso. Mas é um cara também que a gente, assim, fala dentro do futebol, ele é um privilegiado, né? Um cara que eu digo de... Instrução. Instrução. Total. Instrução, sim, né? Sim. Cara de uma família de classe média, que teve foi um cara que teve, né, estudou. Você vê vídeo dele aí se comunicando, parece que ele faz isso há muitos anos, pô. Mas é que... Ou já fazia, a nos gente bastidores não sabe. ninguém sabia. Antes dele se aposentar, ele já fez treinamento de oratória. Então, mas ele começou esse trabalho, esse treinamento, pouco antes de aposentar, né? Pô, mas a gente olha pra ele... 2 anos antes. Isso. 2 anos antes de se aposentar, o Diego já fazia treinamento de oratória. E ninguém sabe. E tanto que ele diz que ele aprendeu também muito, né, no meio do caminho, assim, óbvio, mas que ele não era esse líder dessa maneira. Quer dizer, ele se tornou um líder. Cara, o esporte ensina. Muito. Você iniciou assim, pô. O esporte sim. ensina muito. Não sei se vocês viram esse corte, né? Quando ele chegou na Alemanha... Isso. Você viu esse corte? Que o cara mandava ele catar as bolas. Isso, todo novato que chegava nesse clube, eu não lembro se era o Wolfsburg ou se era o... Né, não lembro era o qual Wolfsburg. Pô, tem esse detalhe importante. O homem morou na Alemanha. Você sabe quais são os 2 principais, melhores povos do mundo, cara? É o alemão e o japonês. Pô, o Diego morou quantos anos na Alemanha? Ele jogou no Wolfsburg, Irmão, o que ele deve ter jogou no aprendido. Werder. Desculpa te interromper, mas... Tem até uma homenagem para ele agora, né? Pô, foi absurda, brincadeira. E aí, quando ele chegou lá no Wolfsburg, né?
Rapidinho, vou contar por causa do tempo da gente. Todo novato que chegava lá tinha uma missão. Qual era a missão? Carregar as bolas, cones, todos o aparato para o treinamento. E aí, o primeiro dia, né, alguém chegou e falou, Diego, todo novato que chega tem que fazer isso. E aí ele falou assim, eu? Pô, tinha acabado de chegar do Porto, campeão mundial, interclubes e tal. Não, eu caceta. E aí, não foi. Disse que foi 1, 2, 3. Aí disse que na 4ª vez, sabe quem fez isso? O capitão. Por isso que o capitão tem que servir. Ele pegou as bolas, ele pegou os aparatos todos e levou para o meio do campo. E o Diego diz, né, que até nesse corte, e na palestra dele fala isso, quando ele olhou, ele se sentiu constrangido. Cara, se ele é o capitão, por que ele está fazendo? Era para eu fazer. E aí ele passou a fazer. Aí ele foi perguntar pro cara, por que você está fazendo? Ele, se você não faz, eu tenho que fazer. É pro grupo. Cara, Pô, é muito bom, que loucura, cara. Caraca, isso aqui é muito bom. Ontem eu tava no café. Um atrás do outro. Eu tava no café, cara. Eu tava com uma menina lá fazendo freelance pelo primeiro dia dela. Então tava eu no atendimento, o Luiz, meu gerente, e ela. Só que, cara, eu tô lá, eu não tô pra ficar, eu tô lá, eu vou servir, e eu gosto disso, eu gosto de pessoas, eu gosto de ter o contato, eu gosto de atender. O Luiz chegou e falou assim, Igor, a menina tá ficando constrangida, deixa ela levar a bandeja, deixa ela recolher. É isso. Pô, porque, enfim, é isso. Mas isso aí cara. tu vai instaurar a cultura da tua empresa, né? A tua cultura da empresa vai ser... isso, mas... Ela vai chegar, ela vai entender. Exatamente. Aí tem um outro papel do líder, que é a liderança pelo exemplo. Eu pratico muito isso. E aí, cara, não tem outra, porque você fala, mas você faz. E aí esse capitão do Wolfsburg, ele fez. Ele não só falou, ele foi lá e fez. Constrangeu o Diego, e o Diego passou a fazer isso. E aí depois passou o bastão para outro que foi chegando. Enfim. E eu não quero constranger vocês, mas o nosso tempo tá acabando. Pô, na moral. E tá sendo muito bom. Imagina aqui que dá para gravar uns 6 episódios. Maravilhoso. E aí vou contar, eu não esqueci rapidamente do case. Hoje o meu case de... O atleta tava assim, e hoje ele Ah, tá. A pergunta saiu... que eu tinha... a sua pergunta, na verdade. O Alan Cardoso. Até um beijo para você, irmão. Tenho muito orgulho da tua trajetória, tá? O Alan, quando eu comecei com ele, estava em 2022 no Resende. Ele saiu do Resende, ele foi pro Ipatinga jogar a Série B do Mineiro. Alan ali, ele estava num processo bem desafiador, e aí entra ego, entra orgulho, entra a tua trajetória, saiu do Vasco, Santos, e estava na Série B do Mineiro. Sim. Não desrespeitando, muito menosprezando o Ipatinga, pelo amor de Jesus. Não, mas a gente entende que... Mas ele estava lá. E eu brinco, e ele falava comigo, irmão, o almoço é só isso, é só isso aqui. Eu falei, cara, calma, vive o processo. Só que agora você vai começar a viver o processo de uma outra maneira. O Alan viveu esse processo. E ali, para mim, foi realmente o pior momento da carreira dele. E ele já estava comigo. Em 2023, ele foi pro Náutico. Ali, ele foi preterido totalmente. Ou seja, ele achou que fosse chegar lá, jogar pela história dele. Não jogou. Não teve nenhuma oportunidade direito. Depois, ele passou por alguns clubes lá do Sul, como Novo Hamburgo e Avenida, 2024, 23, 24. E aí eu falei, você tá só crescendo. Mas olha quanto tempo. Eu tô falando de 22, 23, 24. E esse ano ele acertou com confiança. Então ele tá jogando a Série C do Brasileiro, que ele não jogava há 5 anos. E o Alan tem aqui, ó, fui puxar a carreira dele, tem passagem em 2014 pela Seleção Brasileira, Sub-17. De base, sim. Ele aparece bem no Vasco. Ele foi capitão do Vasco no Sub-20. Ele sobe bem no Vasco, sabe? Mas o Vasco não vivia um bom momento na época. Sim. E isso não ajudou. Mas ele apareceu bem mesmo. Mas ele também, e aí ele sabe disso, ele também foi responsável por esse processo da carreira dele. E hoje ele tá só subindo. Mas ele tem 26, 27 anos hoje. O Alan é a famosa geração 98 do Vasco. É isso aí. Famosa geração 98. Isso aí é mais um episódio nosso, mais um programa pra gente falar de base. Isso. Pô, o que acontece com jogadores que brilham na base, chega ali na hora de estourar e não consegue? Às vezes o cara que é... O Felipe, que tá no Vasco, era um desses casos, né? Que o Bill foi o tempo inteiro titular e ele reserva na base. Isso aí. E a gente... É isso. Cara... Então, já que a gente gosta muito de falar de Vasco, e o Igor citou algum exemplo agora do Vasco, a gente está... Provavelmente, a gente está até torcendo aqui, a gente já declarou nossa torcida para que o Diniz assuma o Vasco. A minha, principalmente. Eu posso falar do seu time aqui? Com certeza. Você é atleta de futebol clube, que eu sei. Hoje eu sou atleta de futebol clube. Mas você tem a predileção pelo Fluminense. Exato. Então, trabalhou lá, viu o trabalho do Diniz, foi campeão, deve ser... É um grato ao Diniz? Eu sou muito grato ao Diniz. Grato ao Diniz. Só as notícias de hoje, inclusive, nós estamos gravando aqui segunda-feira pela manhã, as notícias de hoje dizem que o Diniz parece que já aceitou uma proposta do Vasco e está por detalhes salariais. O que você acha que o formado em psicologia, Diniz, né? Exato, ele é psicólogo. Psicólogo. Ele fez a graduação mesmo.
Então, né? sabe outro que é? José Mourinho. Mourinho, sim. Que influência faz isso? É isso que tu ia Eu perguntar? ia perguntar o que ele acha dessa simbiose, né? O Vasco nesse momento de turbulência que está vivendo, trazendo o Diniz para o que você fala como treinador mesmo, treina o jogo, plano tático, que você também entende, e a influência dele com psicologia para chegar. O Diniz já pode falar que tem uma carreira vitoriosa como treinador. Pô, validada, Alcançou campeão da a- Libertadores. E alcançou a seleção brasileira. Então, o que você acha que esse trabalho dele de psicologia ajudou para ele chegar onde ele chegou? Entender de ser humano. É isso. E as entrevistas do Diniz hoje são muito bacanas. Muito. boa Porque de ele ouvir. fala do ser humano. Cara, ele recuperou o John Kennedy, gente. Obviamente, Emily, que é a psicóloga do Fluminense, junto com a equipe. Cara, se não são eles, o John Kennedy hoje não seria jogador. aquele cara da Onde tá o Libertadores. Ele tá hoje no México. No México. Tá no México. E sabe por quê? No meu ponto de vista, tá? Eu tô falando super de orelhada. Ele precisava sair do Brasil. Ambiente. Pessoas. E isso não estava ajudando ele. Tanto que quando o Diniz saiu de 2000, né, logo em seguida Ele foi um volta- ano ruim dele. E aí, quer falar? Não, porque o Diniz, ele fala muito disso. Quando você fala do ser humano, o Diniz vai Martela muito isso. Lá na raiz. Na raiz. Ele quer saber da família, como é que o isso cara aí. vive. Aí Exato. ele Ele já consegue deu entrevistas mexer. falando que os melhores títulos deles foram pessoas Recuperar pessoas. físicas. Recuperar a pessoa. Não foi É nenhum isso. troféu, nem nada. Foi E recuperar quando ele fulano, trouxe Beltrano. o John Kennedy estava, se não me engano, no Ferroviária de São Paulo. Isso. Fazendo até alguns golzinhos. Sim. E trouxe ele e falou assim, cara, agora só que você vai vir e vai ter que mudar. Vai ser isso. Topa? Foi tipo assim, vambora, embarca comigo. E aí o John Kennedy fez gol em todas as fases eliminatórias, nas finais da época do Fluminense, né? 2023. Exatamente. Loucura. Super decisivo. E aí, falando do modelo do futebol do Diniz, eu acho que é o único que teve o peito e a coragem para fazer o que todo mundo gostaria de fazer. Sem se preocupar em ser demitido. A gente fala de modelo de Corajoso. trabalho. A gente fala de modelo de trabalho. E eu vejo grandes treinadores com esse modelo de trabalho. Tá? Vejo o Rogério hoje, Rogério Ceni. Cara, o que ele fez no Fortaleza foi brincadeira, gente. Eu fui lá no CT do Fortaleza já. E aí escutei as pessoas falando, cara, o que o Rogério fez aqui foi uma transformação do amadorismo para o profissionalismo. Né? Então, vejo o Rogério no Bahia hoje, e é um grupo sério, né, que é o Grupo City. Sim. Né? Eu vejo hoje o... Como é que é o nome dele, gente? Ele é novo no mercado. Né? O Maurício Barbieri, ele caiu ontem do Atlético Paranaense. Sim. Né? Vejo ele... Ele foi demitido? Foi demitido ontem. Né? E vejo um que estava no Sub-20 do Cruzeiro, foi pro profissional. Seabra. Muito bom. Exatamente. E hoje você vê o time do Red Bull jogando. Mas então, a gente falou sobre isso no episódio E é também. um que é corajoso também. Igor, a gente não falou aqui no episódio último que o Bragantino tem uma filosofia já interna do clube que acaba ajudando mais o treinador do que o treinador, o próprio Bragantino. Então, às vezes, ali o cara, né, vai se inserir e as coisas vão acontecer porque é a filosofia. Mas eu não retiro o que você disse, não. Eu acho que o Seabra é bom treinador. Muito bom Fez treinador. bom trabalho no Cruzeiro No e saiu lá de Sub-20 do forma... Cruzeiro, bem, cara. Isso. Muito bem. E saiu de maneira injusta do Cruzeiro. Total. Mas é o É o que acontece normalmente. É o que o Diniz fala, né? O futebol é uma máquina de moer pessoas, né? E é isso. Ele foi moído lá. E hoje faz um grande trabalho. Outro que fez um grande trabalho ano passado no Sub-23 do Bragantino, né? Que é o Red Bull. E aí, acho que foi uma opção dele. Ele saiu, ele foi pro Guarani. Foi o Mauricinho. Ele foi até treinador do Vasco. Grande treinador, gente. Só que o meio do futebol não aguenta a paciência. A história do... Calma aí, é um modelo de trabalho. Imagina o Klopp no Brasil. Quantos anos ele demorou para ser campeão? Com o Liverpool. Quantos anos? Alguns, né? Não sei exato. E aqui no Brasil isso duraria? Não, E duraria. o Klopp deu azar de pegar o Guardiola como adversário na Alemanha, que ele era do Borussia, o Guardiola era do Bayern. Deu azar de pegar o Guardiola na Inglaterra. E aí... Para ser campeão, tinha ganhado o Guardiola. E aí, falando do Diniz, o Diniz, para mim, tem um modelo de trabalho muito bacana. Né? Ele olha o ser humano, mas eu acho que se realmente o Vasco trouxer ele, tem que acreditar no processo. O Pedrinho gosta, o Pedrinho vai O Pedrinho se acreditar. amarra, né? O Pedrinho, desde a época que ele era comentarista, o Pedrinho Já falava muito bem. Porém, o Pedrinho está numa posição diferente hoje. Não Ele já, E a o pressão Pedrinho já externa, acusou. apesar dele ter dito na coletiva que não que influenciou demitiu o a Carille demissão sem. do Carille. Eu também acho que se o Diniz começar a não dar certo, eu não sei se ele sustenta a Foi pressão. um pedacinho eu concordo com quase tudo que o Pedrinho fala, cara. E eu posso até, de novo, ser execrado aqui, mas eu acho que o Pedrinho tem boas intenções. Tem. Eu acho. Eu acho muito isso. Tem. E na coletiva,
pós-demissão do Carille, ele fala que não teve influência a pressão exercida pela torcida. Mas, cara, não tem como fugir disso. Todo mundo, todo presidente sofre pressão da torcida. E aí não acho que é só torcida, né? É a pressão Imprensa. interna ali. Também, né? toda. Imprensa, rede social, sim. interna ali, Sim. conselheiros, aquelas Sim. coisas tudo, né? Que a gente sabe que é, A que é o clube. imprensa, no jogo que o Carille foi demitido, a imprensa veio para demitir o Carille, né? A imprensa estava preparada para demitir o Carille. É E aí, O quando ambiente aparece é todo o Pedrinho... forjado para isso, É, né? É isso. É, e o que não tem no Red Bull. Red Bull não é uma SAF, é uma empresa. Exato. E aí, cara, é trabalho. Vamos lá, independente disso. Então, por isso que o Caixinha fez um grande trabalho no Red Bull. Barbieri, Caixinha, Depois ele Seabra, teve uma queda ano passado, né? Que quase o Red Bull caiu, foi isso? É, Posso estar enganado. O primeiro Exatamente. ano dele foi muito Muito bom, bom. o segundo ano caiu e aí brigou pra não cair, né? Chegou a brigar para não cair. Brigou pra não ali, cair, né? brigou pra não cair. Brigou para não cair. Mas a gente não tem como negar. Fez um bom Bom trabalho. Lógico. Né? E aí, qual é a paciência que agora teve lá no Santos? Zero paciência. Eu bato muito nisso. Eu falo com a galera assim, ó. Um trabalho na tua empresa. Vocês dão certo, vocês mudam a cultura em 3 meses? Jamais. Não muda. Não muda. Não tem muda. como. E como que um treinador vai mudar uma cultura? Então, aí o Diniz, né? Se vier para o Vasco. O Vasco teve o trabalho do Paiva, né? Depois do Carille. E aí, de certa forma, esses últimos 2, 3 jogos estava com o Felipe. Sim. Né? E ontem, inclusive, eu vi uma evolução do time do Vasco. Eu gostei do time Sim, do Vasco também. ontem. Mas, cara, eu deixaria, de repente, se for o caso, o Diniz com o Felipe. Sim. Porque, não sei, tá? É um chute meu. Mas eu acho que o Diniz... Porque ele não tem mais o Eduardo, né? Aquele auxiliar do Diniz, o Eduardo, ele resolveu ir carreira solo. Ele Tá durou- inserido já, não? Já, ele tava no Amazonas. Mas Tá. em 5 jogos caiu já, tá? É isso. É cultura. É a cultura. É máquina de moer gente. O Eduardo, pô... Será que ele não tem uma escola boa? Com certeza. Né? Ele foi do Atlético Paranaense. O Eduardo estava com o Diniz já há um tempo. E aí agora ele resolveu fazer carreira solo. Assim como agora o Kleber Xavier. Kleber Xavier com o filho do próprio Tite, né? Assumiu Com o Matheus, o Santos. o Santos. O Santos. Então eu acredito muito no trabalho do Diniz, mas tem que entender qual é o processo. O Fluminense deixou isso, né? O Fluminense aconteceu isso. E aí, cara? Foi aquele ano mágico do Fluminense. Tudo bem, mas ele foi campeão da Libertadores, foi campeão depois da Recopa. Exato. E aí, né? Ou seja, para mim é um grande nome. Também acho. Exatamente. Muito bom. Também torço por isso. Olha, pessoal, foi muito bom enquanto durou, mas a gente esgotou nosso tempo. Foi um prazer imenso. Eu quero te agradecer aqui pessoalmente. Renatinho, muito obrigado pela participação. satisfação, Cara, Foi um prazer imenso. Um monstro, um monstro. eu que agradeço, rapaziada. Porra, Bruno, muito Leonan, bom, irmão, muito bom. A gente se preparou essa semana para essa entrevista, então foi um prazer imenso ter conhecido o Renato essa semana, que eu não conheci agora, fiquei muito encantado. Reforço aqui novamente para que vocês sigam as redes sociais do Renato lá, RN Comportamental e RN Consultoria. RN Consultoria. Tem muito material lá, muito bom, várias entrevistas, conta muito, explica muito sobre ele, vale super a pena ver lá, seguir. A gente se despede aqui hoje, foi um prazer. Vocês sabem que eu sempre deixo... Lá vem ele com a pegadinha. Eu deixo uma pegadinha pro último momento. Hoje vocês estão livres, tá? Vou fazer pro É, Renatinho. a gente nem fez... Eu vou fazer pro Renatinho. Eu quero que você explique pra gente... Pode ir, Não, eu pode quero ir. que você... Não vai ser tão... Essa vai ser mais leve. Eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, mas em uma frase só. O que o seu trabalho representa o mínimo de palavras em possíveis. uma frase. Em uma frase, não existe fórmula mágica, existe processo. Tá vendo? Muito mais fácil. Tá vendo? Vocês não conseguem, ele consegue fácil, tá vendo? Eu tenho que trabalhar mais minha mente, pô. Aqui, eu vou te apresentar um cara bom. Mas, só para fechar, gente, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, à disposição, sempre. Eu acho que a ideia de vocês, a iniciativa de vocês de falar, né, sobre não só o Vasco, mas o viés que vocês estão trazendo, é muito vitorioso. E desejo muito sucesso para vocês. Bacana, obrigado, Bacana. irmão. Você vai Despeçam voltar aí dos mais nossos vezes. convidados. Despeça aí do nosso convidado. Dos nossos participantes também. Todo Obrigado, mundo. gente. Aqui, esse episódio vocês não podem deixar... Sensacional. Cara, ele é inspirador. É. Acho que a palavra pode ser essa, assim, de mudar a chavinha de algumas questões que são muito importantes dentro do futebol. Renatinho deu uma aula aqui pra gente. Valeu, gente. Pessoal, Um muito abraço. obrigado, Fernandão. Abraço. Obrigado. Valeu. Valeu. Vamos até a Show. próxima. O final acho que deu uma tremida. Eu tremi aqui. Ficou bom? Então tá bom.